Senhora Choi, a senhora não quer que seu filho seja expulso, não é? Lee Yun-jun ajustou os óculos de aro dourado, examinando de cima a baixo Choi Jamin, sentada bem à sua frente. A mulher, esbanjando maturidade, vestia um vestido rosa de gaze fina que deixava entrever a pele alva, com os cabelos ondulados presos em um coque. Exalava um poder de sedução. De acordo com as informações na ficha, essa mulher se chamava Choi Jamin. Era esposa de um alto executivo de uma associação comercial, e aquele executivo era seu antigo colega de colégio, Lee Dong-seol, que um dia, por não simpatizar com ele, havia se unido a outros para humilhá-lo nos tempos de colégio. Quem diria que, anos depois, esse velho colega teria se casado com uma mulher tão bonita? Diretor interino, foi um erro momentâneo, um impulso ao bater em alguém. Por favor, dê a ele mais uma chance. As palavras de Choi Jamin o trouxeram de volta à lembrança. Percebendo a voz ligeiramente ansiosa da esposa de seu ex-colega, e o sorriso piedoso e suplicante em seu rosto. Pela experiência de Lee Yun-jun, mulheres assim, que precisam pedir algo, especialmente quando se trata dos filhos, são ainda mais fáceis de lidar. Naquele momento, o sinal da saída tocou lá fora, assustando dois corvos pousados no fio elétrico, que bateram as asas e se dispersaram. A vasta sala do diretor subitamente caiu em silêncio. Choi Jamin, de cabeça baixa, entrelaçava as mãos nervosamente. Alunos com expressões alegres, brincando e correndo por toda parte, olharam para trás, para a mulher, como se tivessem tomado uma decisão. Fechou a janela lentamente. Diretor Lee, o que o senhor está fazendo? A expressão de Choi Jamin mudou ligeiramente, mostrando-se inquieta. A senhora deve saber que o motivo pelo qual nossa escola é uma instituição de elite é, em primeiro lugar, o bom ambiente disciplinar e de conduta. Lee Yun-jun foi até a mesa de centro, serviu-lhe com entusiasmo uma xícara de chá fumegante e sentou-se ao lado dela. A menos que a senhora possa detalhar os benefícios que seu filho ou sua família podem trazer para nossa escola, só então poderei considerar se posso abrir uma exceção. Fitada fixamente pelo homem à sua frente, com o braço encostado no braço dele, a perna encostada na perna dele, sentindo a elasticidade e o calor da pele. Embora sentisse que o diretor Lee estava sendo excessivamente caloroso, Choi Jamin, por precisar de seu favor, não ousava demonstrar claramente sua antipatia, para não irritá-lo enquanto negociavam. Depois de apresentar a situação de sua família, Lee Yun-jun acenou com a cabeça e disse: seu marido trabalha como diretor do departamento de negócios em uma associação comercial, com um salário anual de $300.000. Pode-se dizer que é um executivo de elite. Uma família com essa educação deve criar os filhos com método. Em princípio, eu poderia considerar dar uma chance ao pequeno Tae-yun. Choi Jamin sorriu radiante e tirou da bolsa uma pequena caixa de presente bem embrulhada. Parecia conter algo de grande valor. Diretor, o senhor é jovem e competente. Se puder nos ajudar, eu e meu Tae-yun seremos eternamente gratos. Dizendo isso, estendeu a pequena caixa. Senhora Choi, o que a senhora está fazendo? Embora eu seja vice-diretor, não posso fazer tudo o que quero, pode? Lee Yun-jun disse com firmeza, mas sua mão já havia pousado suavemente na cintura de Choi Jamin. Sua cintura era realmente fina, cabendo em uma mão. Ela sentiu claramente o nervosismo dele, todos os músculos do corpo se contraíram, mas não ousava se mexer. Lee Yun-jun aproximou os lábios do lóbulo da orelha dela e sussurrou: aceitar presentes, se alguém me acusar de suborno, não será bom. O seu caso pode ser algo pequeno ou grande, mas como será resolvido, afinal? Isso depende da vontade da senhora. Ela já não era mais uma garotinha, como não entenderia a insinuação? Choi Jamin, com o rosto vermelho e o coração acelerado, disse em tom submisso: diretor Lee, não faça isso, por favor. A senhora conhece minhas dificuldades. Eu realmente não quero que meu filho seja expulso. Se o senhor puder fazer esse favor, será uma grande bondade, nossa família jamais esquecerá. Eu também não esquecerei. Seu marido, naquela época, era muito arrogante. No colégio, ele olhava para todos de cima. Desprezava os alunos de origens humildes como nós. Todos os dias, não era só pancadaria, mas também pegadinhas de mau gosto. Como jogar a mochila no banheiro feminino e, quando alguém entrava para pegar, gritar para as alunas pegarem um pervertido. Só porque, na Coreia, humilhar os alunos das classes baixas não custava nada a eles. Mesmo que a escola soubesse, sempre protegia esses filhos de ricos. Lee Yun-jun, renascido, declarou: essa vingança, ele irá concretizá-la. Senhora, posso ajudá-la, e não precisa se lembrar da dívida por uma vida inteira. Uma noite é o suficiente. O quê? Ao ouvir isso, Choi Jamin ficou com o rosto vermelho e se levantou.
Por sentir uma humilhação nunca antes experimentada, sua respiração acelerou. Havia lágrimas em seus olhos. Do contrário, a senhora não teria vindo pessoalmente falar comigo sobre o problema do seu filho. E também não quero ser tão duro. Ser expulso apenas 15 dias após o início das aulas, isso deixaria uma sombra em seu coração jovem e frágil, não é? Mas não existe almoço grátis. Também não quero destruir seu casamento. É apenas uma troca de interesses. Se a senhora não quiser, tudo bem. Choi Jamin, de rosto vermelho, chegou à porta. Sua mão já estava na maçaneta, pronta para girar e sair. Mas, ao ouvir as últimas palavras, ela baixou a pálpebra e não ousou abrir a porta e sair. Claramente irritada com as palavras de Lee Yun-jun, ao se acalmar, percebeu que sair com raiva não resolveria o problema. Ao contrário, só pioraria a situação. Isso a deixou em um dilema, amaldiçoando internamente sua própria fraqueza. Se realmente saísse batendo a porta, o que seria de Tae-yun? Ele seria expulso de verdade? Observando a esposa de seu antigo colega, cheia de preocupação, Lee Yun-jun pegou uma xícara de chá e a saboreou lentamente. Quanto ao resultado, ele não estava com pressa. Até mesmo o prestigiado Shendi. Então por que ele fez esse julgamento? Quase que com os olhos aguçados. Uma informação brilhou diante dos olhos de Lee Yun-jun. Nome Choi Jamin, Força 8, Inteligência 7, Atração 8. Esposa que frequentava o círculo das madames ricas há anos, extremamente vaidosa, usou todos os meios para colocar o filho na prestigiada escola Shendi. Frequentar o ensino primário tornou-se o seu capital de ostentação, mas agora enfrenta a expulsão, preocupada que a notícia se espalhe e seja ridicularizada pelas madames do seu círculo. Com certeza, este sistema que permite consultar os outros continua a ser tão eficaz como sempre. Lee Yun-jun atualmente é vice-diretor da escola primária Chenggi, uma das escolas mais conceituadas de Seul, onde até os filhos do presidente estudaram. Fez com que muitas senhoras da alta sociedade corressem em bando, disputando para colocar os seus filhos lá. O objetivo não é outro senão a questão da face. Choi Jamin não é exceção. De acordo com o que acabou de extrair em conversa, e combinando com as informações fornecidas pelo sistema, o seu antigo colega de turma é atualmente chefe do departamento de vendas de uma câmara de comércio, considerado também um membro da elite da classe média. Choi Jamin, por causa disso, conheceu muitas madames ricas do mundo empresarial. Um dia, viu a sua rival, que normalmente não suportava, gabar-se orgulhosamente de que o seu filho estudava numa escola de prestígio. Para Choi Jamin, que é de uma família nova rica, só tem poder financeiro, sem a força correspondente. No círculo deles, dinheiro já não é capital para ostentação. Só através do convívio com os maiores chaebols se pode desfrutar do tratamento nobre. É que pode refletir o seu próprio estatuto e posição. Como poderia Choi Jamin suportar ser ridicularizada? Declarou que também colocaria o seu filho a estudar na escola primária Chenggi. Depois de fazer a afirmação arrogante, veio o arrependimento. No final, insistiu com o marido, usando argumentos como a educação do filho precisa de uma vantagem inicial, tudo pelo bem da criança. Conseguiu finalmente convencer o marido. Através de inúmeras relações de parceiros de negócios, com muita dificuldade, conseguiu colocar o filho na escola primária Chenggi. Mas não chegou nem a meio mês, antes mesmo de poder exibir-se perante aquelas madames por alguns dias, soube que o seu filho teve um conflito com outros colegas. E ainda agrediu o outro, sendo obrigado pela escola a abandonar os estudos. A primeira reação de Choi Jamin foi não pode ser. Se o seu filho fosse expulso e esta notícia se espalhasse, chegando ao conhecimento das madames do seu círculo, ela seria definitivamente ridicularizada. Essa foi também a razão pela qual ela veio visitar e procurar Lee Yun-jun, o vice-diretor, hoje. Percebendo a hesitação de Choi Jamin, Lee Yun-jun sentiu-se contente por dentro, pegou na caneta e escreveu rapidamente um endereço, entregando-lhe. Hoje à noite estou ocupado, não me é conveniente. Amanhã às 7 da noite, vem aqui. Conversaremos melhor sobre a resolução do problema do teu filho. Ao ouvir isto, o rosto de Choi Jamin mudou de cor, tremendo, pegou no papel e então vou indo. Deixou estas palavras com os lábios apertados e fugiu apressadamente. Olhando para o traseiro da esposa do seu antigo colega abanar-se enquanto se afastava, Lee Yun-jun esboçou um sorriso nos lábios. Espera, o caso ainda não acabou. A vingança é como a breve calmaria antes da tempestade. Embora tarde, chega. Antes de Lee Yun-jun entrar na universidade. O seu nome era Lee Jong-yuk. Tudo isto foi para cortar com o passado. No entanto, sem querer, acabou por ser uma coisa boa. Pelo menos, antes de o ver pessoalmente, aquele antigo colega não sabia que o vice-diretor desta escola primária era ele. Caso contrário, não teria deixado vir a sua bela esposa sozinha para negociar a questão da expulsão do filho. Não vamos pensar mais nisto.
Vendo que a hora já tinha chegado ao fim da tarde, Lee Yun-jong apressou-se a arrumar as coisas e saiu do trabalho. Conduziu o carro em direção a Gangnam. Lá, o seu querido mestre esperava. O sedã prateado Hyundai entrou lentamente no caminho lateral do edifício principal. Uma pequena vivenda de 3 andares à frente surgiu à vista. Na península, apenas 1% das pessoas podem viver em Gangnam, ou são ricos ou nobres. Não é apenas um espaço para viver e consumir, mas também um símbolo de riqueza e estatuto. O sedã Hyundai parou lentamente num pátio. Ele saiu do carro e tocou a campainha. Depois, ouviu-se um clique de abertura da porta. Uma figura saiu da porta da vivenda. Era uma bela senhora, vestindo um vestido longo de seda cor de fumo púrpura. A saia balançava levemente com o passo. O tecido aderia à pele, balançando como água a cada movimento. O par de seios altos e cheios no seu peito estava firmemente envolvido, comprimindo um sulco profundo e branco como a neve, vagamente visível e cativante. O corpo era de uma elegância extrema, sem qualquer vulgaridade. Cintura fina que se segurava na mão, nádegas redondas e empinadas. A cada passo, a saia balançava levemente na raiz da coxa, revelando vagamente linhas carnudas, cheia sem ser enjoativa, macia sem ser mole. Um par de saltos finos dos pés delineava a beleza delicada dos tornozelos, que se apoiavam no chão, fazendo um som tic-tac. Com um ritmo sedutor. Yun-jong, chegaste. A bela senhora ergueu o olhar para Lee Yun-jong, a voz suave, os cantos da boca com um sorriso na medida certa. Lee Yun-jong ficou atordoado por um instante, finalmente vendo-a claramente. O cabelo comprido ligeiramente preso, com madeixas a tocar nos lóbulos das orelhas. Usava um par de brincos de pérola que tremiam ligeiramente enquanto ela virava suavemente a cabeça. Sob a luz, emitia um brilho suave. Ela usava uma maquilhagem leve e elegante no rosto, a pele clara e os contornos suaves. Algumas linhas finas superficiais nos cantos dos olhos não eram estranhas, antes acrescentavam um toque de maturidade, fazendo todo o seu rosto parecer gentil e atraente. Esta era a sua mentora, Ji So-won, esposa de um oficial de 4ª classe do Departamento de Educação de Seul. Era uma verdadeira esposa de oficial, cujo estatuto social estava para além do alcance das pessoas comuns. Impunha uma aura de nobreza. Na universidade, Lee Yun-jong, por uma coincidência, tornou-se discípulo de Jung Chang-myung, que ainda era professor, estabelecendo uma relação próxima de mestre e aluno. Mais tarde, depois de casado, Jung Chang-myung foi transferido para o departamento de educação, subindo gradualmente na carreira. Após a formatura, Lee Yun-jong recebeu uma colocação adequada, chegando assim à sua posição atual. Ao longo dos anos, com o aumento das visitas, a sua relação com a mentora Ji So-won tornou-se cada vez mais familiar e amigável. Lee Yun-jong segurava 2 sacos de presentes na mão, parado à entrada. Os lábios se abriram ligeiramente e ele a chamou de senhora com extrema cordialidade. Ji So-won franziu os lábios num sorriso e aproximou-se lentamente dele. O aroma peculiar de uma mulher madura chegou suavemente. Não era forte, mas mexia com o coração, fazendo a pessoa querer respirar fundo. O que está fazendo parado na porta? Entre, disse Ji So-won com doçura, enquanto pegava a caixa de presente que ele estendia. Virou-se e foi em direção ao corredor. Seu passo não era rápido, mas carregava um encanto provocante. Essa linha tênue de sedução fez a garganta de Lee Yun-jong se apertar, forçando-o a puxar conversa. Para desviar a atenção. Senhora, e o professor? Como está o humor dele? Ji So-won franziu levemente a testa. Seu tom, embora ameno, transparecia uma tristeza evidente. Não está bem, claro. Quando você subir, tenha muito cuidado. Se ele gritar com você, não responda. Está bem, entendi. Lee Yun-jong suspirou, vendo a expressão preocupada dela. Ji So-won apressou-se em convidá-lo a sentar. Confortou-o, dizendo para não pensar demais, não ficar nervoso. Não era a primeira vez. A propósito, quer um pouco de água? Vou pegar um copo para você, dizia ela enquanto se dirigia à mesa de centro. Inclinou-se ligeiramente para pegar o copo, o vestido de seda colado ao par de nádegas cheias e arredondadas, delineando perfeitamente a curva redonda. Com o movimento, todo o tecido do vestido esticou-se firmemente, marcando o contorno. Aquelas nádegas brancas tremeram levemente diante de Lee Yun-jong, macias e volumosas, como se fossem rasgar a roupa a qualquer momento e ficar expostas. A garganta de Lee Yun-jong secou. Ele pegou o copo de água e murmurou. Obrigado. Mal havia provado a água quando, do andar de cima, veio de repente uma voz masculina imponente. Yun-jong, suba um pouco. A voz era alta, mas com um tom inquestionável. Sim. Lee Yun-jong sobressaltou-se e respondeu prontamente, sem largar o copo. Lembre-se,
se o seu professor se irritar, aguente o máximo que puder, não enfrente ele. Ji Soo-won, ao lado, o advertiu em voz baixa. Está bem, entendi. A senhora chegou ao escritório do segundo andar da residência. A decoração era limpa, transmitindo uma sensação de seriedade. Professor, o senhor me chamou? Não era a primeira vez que Lee Yun-jong entrava naquele escritório. Mas hoje o ar ali estava muito silencioso, a opressão fazia com que a atmosfera parecesse extremamente pesada. Ele se preparou para sentar, quando um homem atrás da escrivaninha ergueu os olhos para ele, sem nenhum afeto. O repreendeu. Mandei sentar? Fique em pé. Lee Yun-jong parou o movimento, franziu os lábios e só pôde ficar em pé, imóvel. O homem à sua frente tinha a voz cheia de energia, as duas mãos apoiadas nos braços da cadeira de madeira, encarando-o com um olhar pesado, com um tom de total autoridade. Este homem era seu orientador da universidade, o professor Jeon, que também era o atual secretário de nível 4 do Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Escritório de Educação de Seul, encarregado do recrutamento, treinamento e benefícios dos professores de Seul, como registros de cargos públicos e seguros. Ontem o Yun-jong não fez a prova? Após um momento, Jeon Chamin falou, seu tom revelando insatisfação. No caminho para a prova houve um acidente de trânsito. Para salvar alguém, me atrasei meia hora. Lee Yun-jong disse a verdade. Assim que terminou, o rosto de Jeon Chamin escureceu visivelmente, sua voz ficou irada e o volume aumentou. O futuro é mais importante ou a sua vida? O quê? Um aluno tão sem futuro como você merece não ter futuro a vida toda. Não sabe distinguir o que é urgente do que é importante? É uma cabeça de porco entre as duas orelhas. Quanto mais gritava, mais agitado ficava. De repente, com um pá, atirou o copo d'água que segurava sobre a mesa, levantou-se com o rosto fechado. Andou até a porta, abriu-a com violência e a fechou com força novamente. Largou uma frase fria, dei-lhe uma chance e você não aproveitou. Lama não se segura na parede. Lee Yun-jong mordeu os lábios, sem dizer nada. Afinal, ele não podia se dar ao luxo de ofender aquele seu professor. Na península, promotores, policiais e professores fazem parte do funcionalismo público. Depois de se formar na universidade, coincidiu com o auge de Jeon Chamin. Para desenvolver sua própria influência, ele coagiu e usou Yun-jong como laranja, encarregando especificamente de negócios ilícitos, como lidar com fundos de origem duvidosa, e dar lições em pessoas que não sabiam se comportar. Lee Yun-jong no início não queria, mas não resistiu à pressão do sentimento mestre-aluno que Jeon Chamin usava. Depois que entrou nesse barco furado, não conseguiu mais se livrar. Até recentemente, Jeon Chamin, não se sabe de onde veio a ideia, exigiu que ele fizesse a prova de transferência de cargo, de acordo com a Lei de Autonomia da Educação Local. Gestores de escolas podem, por meio de seleção interna, entrar para o escritório de educação. Lee Yun-jong chegou a suspeitar que desenvolver um subordinado de confiança. Era pretexto, na verdade, ele queria usar Yun-jong como bode expiatório. Não era paranoia. Principalmente porque, para aquele seu professor, para dizer de forma educada, ele o tratava como aluno, para dizer de forma grosseira, era apenas uma ferramenta conveniente. Ele parecia assustador, mas ontem, a caminho da prova, sofreu um acidente de trânsito. Perdeu meia hora para salvar alguém. Será que Young Chamin já tinha deixado tudo preparado na fase da entrevista? Só esperava que ele passasse com desprezo. Quando descobriu que ele perdeu a prova por salvar alguém, naturalmente ficou furioso. Seu idiota, você está desperdiçando seu futuro por causa de um animal. Você tem algum problema na cabeça? É de enlouquecer. Você vai acabar me matando de raiva. Saia daqui. Ver você já me irrita. Foi nesse momento que ele ouviu um som tenso vindo do escritório. A secretária se aproximou rapidamente, lançando um olhar para o marido, que estava na porta com o rosto carregado. Depois, fixou o olhar no rosto rígido de Lee Yun-jong. Pela gritaria que acabará de ouvir, ela entendeu imediatamente o que estava acontecendo. A secretária falou com um tom suave, mas com uma firmeza inquestionável. Yun-jong veio te ver assim que saiu do trabalho. E você o humilha desse jeito? O que importa se ele não passou desta vez? No ano que vem ele tenta de novo. Ela disse isso enquanto se aproximava lentamente de Lee Yun-jong, mudando o tom para um sorriso suave. Você sempre fala sem pensar. Não leve a sério. Salvar alguém é uma boa ação. Eu entendo você. Ao terminar, ela segurou o pulso de Lee Yun-jong, como se fosse levá-lo para fora do escritório, mas a ponta dos dedos deslizou levemente sobre a pele dele. Com uma camada de calor sutil, Lee Yun-jong engoliu em seco, sua nuca se movendo levemente. Com o canto do olho, viu a testa de Young Chamin franzir. Ainda mais franzida, como se quisesse continuar xingando, mas se conteve na frente da esposa. Virou-se e entrou no escritório, pegou um maço de cigarros, e enquanto acendia um,
disse com tom irritado, ano que vem. Ano após ano. Será que minha reputação não vale nada? Saia, saia, seu inútil. Ver você me irrita. Já chega, fale menos. Yun-jong não fez de propósito. A secretária se colocou na frente de Lee Yun-jong, com um sorriso tranquilo. Vamos, desça comigo para tomar um chá quente. Não ligue para o seu professor. Desceram do escritório no segundo andar para a sala de estar. A secretária puxou Lee Yun-jong para se sentar. Serviu água, fez chá e, por fim, colocou uma xícara de chá quente perto dele. Seu professor falou demais agora há pouco. Não guarde rancor. Ele é obcecado por interesses e vantagens pessoais. Detesto isso nele. Você nunca pode imitar isso. A secretária não se sentou de forma rígida, mas naturalmente se reclinou num lado do sofá. Com as pernas levemente cruzadas, o vestido longo de seda cor de fumo roxo escorregou pela coxa, grudando na curva da perna, desenhando a linha suave e arredondada entre a panturrilha e o joelho. Lee Yun-jong abaixou a cabeça para pegar o chá e viu a barra do vestido um pouco alta. Um tom de pele branca e delicada apareceu sorrateiramente entre a fenda do vestido. Ele até conseguia ver o contorno da seda apertada contra a carne. Rapidamente, ele baixou a cabeça. Com a voz levemente rouca, disse, entendi. Desculpe. Na verdade, eu também sou egoísta e interesseiro. Só que ainda não tenho força suficiente. Só posso fingir ser um coelhinho ingênuo e inofensivo. Ah, você sofreu muito nestes anos. Eu e seu professor te tratamos como parte da família, por isso somos tão rígidos com você. Também não sou malvada. Já falei para seu professor controlar o temperamento e abandonar esse método educacional ruim, mas ele está tão acostumado com o mundo oficial, que não consegue ouvir. Shi So-won continuou, com tom lento. Ainda bem que você é bem comportado. Se fosse outra pessoa, já teria rompido relações e deixado de frequentar a casa. Enquanto falava, virou-se para olhar Lee Yun-jong. O tecido do peito formava uma leve dobra, a seda fina envolvia o contorno. As linhas apertadas, mal escondendo a costura do sutiã. O par de seios subia e descia lentamente com a respiração. Macios e altos, o contorno cheio, como a lua cheia. Os olhos de Lee Yun-jong tremeram. Sentiu a xícara de chá na mão cada vez mais quente, como se até a palma soasse frio. Shi So-won, vendo que ele não falava, pensou que ele estivesse chateado. Então sorriu e estendeu a mão, dando um tapinha leve no joelho dele. Fique tranquilo. Mais tarde vou conversar com seu professor de novo. Embora este ano você não tenha entrado no departamento, também pode progredir na escola, não é? A mão dela caiu exatamente na parte interna do joelho, através do tecido. Mas era quente e macia. A ponta dos dedos se moveu, quase roçando os nervos da parte interna da coxa dele. Lee Yun-jong prendeu a respiração e endireitou as costas bruscamente. Mas Shi So-won agiu como se não tivesse notado. Vendo que ele tinha terminado o chá, levantou-se para servir mais. O peito balançou, tremendo levemente enquanto passava diante dele. Mas, no fundo, fora de casa. Você é subordinado dele na unidade de trabalho. Em casa, é aluno dele. Shi So-won disse com um tom suave, de costas para ele. Num cargo inferior, às vezes abaixar a cabeça e pedir desculpas não é vergonha. Sim, os líderes repreendem sem se importar com o certo ou o errado. De qualquer forma, admitir o erro e assumir a responsabilidade é obrigatório. No mundo oficial, quem está abaixo só serve para bajular e levar a culpa. Mesmo sendo aluno direto do líder, não é exceção. Não se pode apontar para o líder e dizer que ele está errado. Certo. Falando nisso, obrigado pelos ensinamentos, senhora. Lee Yun-jong a fitou, sério. O coração de Ji So-won sentia como se houvesse um fogo entalado. A senhora era tão gentil. Não importa por qual ângulo se olhe, ela não parecia uma esposa de oficial, mas sim como se tivesse saído da capa de uma revista de moda. Uma dama elegante que emergia da página. Não, essa palavra ainda não era preciso o suficiente para descrevê-la. Ela era uma mulher que realmente vivia, com uma doçura nos olhos que refletia as experiências da vida, como a plenitude do peito e a curvatura das ancas. Cada movimento seu carregava um charme fatal. Ji So-won, depois de servir o chá e se virar, não se sentou imediatamente no lugar de antes, mas lentamente se acomodou ao lado de Lee Yun-jong, inclinando-se ligeiramente para frente. Sei que você tem um bom coração, mas se quiser entrar no nosso círculo, às vezes é preciso ser duro quando necessário. Sua voz era suave, o aroma do chá misturado ao perfume do seu corpo invadia sutilmente as narinas de Lee Yun-jong. Falo isso porque te vejo como um filho. Tenho medo de que um dia, por ser mole, acabe se prejudicando. Afinal, no nosso nível social, podemos ver muitas sombras que outros não conseguem enxergar. Ao dizer isso, ela inclinou um pouco mais o corpo. O vestido longo de seda roxa escura deslizava suavemente pelo seu corpo,
com o tecido do peito caindo levemente, formando uma abertura triangular. O contorno alvo dentro era claramente visível. Lee Yun-jun, para não demonstrar nenhum deslize, evitava olhar para baixo. Ah, quase me esqueci de algo importante. Ji-suon ergueu a mão de repente para ajustar a gola torta do vestido. Sua voz baixou, mas o tom continuava gentil. Você já não é mais jovem. Com 28 anos, deveria arrumar uma companheira. Por acaso, alguém me apresentou uma jovem recentemente. Vou te passar o contato. Lee Yun-jun abriu a boca para responder. Quando ouviu um clique, Ji-suon se abaixou e, curvando-se, puxou um caderno manuscrito debaixo da mesa de centro. Naquele instante, Ji-suon inclinou todo o tronco para baixo, dobrando a cintura bem baixo. O peito pendia completamente para frente, a gola decotada deslizava junto, e o par de seios brancos e volumosos pressionava diretamente a borda da mesa, criando uma sombra profunda e sedutora. Até os mamilos se destacavam claramente contra o tecido justo, tremendo levemente. Lee Yun-jun ficou ainda mais rígido, a respiração começou a se descontrolar, mas Ji-suon, como se não notasse, abriu o caderno e disse em tom extremamente calmo, encontrei o número. Anote, e também o perfil no Kakao. Vocês, jovens, depois que voltarem, conversem por conta própria e vejam se dão bem. A voz de Lee Yun-jun estava um pouco seca, embora a tecnologia tenha avançado. As pessoas dos círculos oficiais da Coreia e do Japão ainda usam essas coisas. Ji-suon olhou para ele, com os cantos da boca ligeiramente erguidos. De repente, como se tivesse se lembrado de algo, ao se levantar, escorregou com o pé e, por acidente, seu corpo macio quase caiu nos braços dele. O vestido de seda colou nas nádegas arredondadas, e a barra do vestido subiu 1 polegada. A marca da calcinha apertada nas costas ficou claramente visível, como uma curva sedutora sob a luz. Até o sulco entre as nádegas estava firmemente delineado, tremendo levemente enquanto o corpo dela se movia. Ai, ela apoiou-se suavemente no ombro de Lee Yun-jun para se equilibrar, com uma mão ainda pousada no joelho dele. Abaixou a cabeça e sorriu. Estou ficando velha, escorreguei, que vergonha. Lee Yun-jun estava tenso, quase imóvel, porque a mão de Ji-suon ainda estava sobre o joelho dele, sem se afastar. A palma quente e macia tocava acidentalmente a parte interna da calça. Mesmo através do tecido, podia-se sentir aquele calor intenso. Por sorte, a distância era apenas próxima, sem realmente apertar no momento certo. Se não teria sido constrangedor, mas já era o suficiente para fazer o rosto de Lee Yun-jun ficar instantaneamente vermelho. Ji-suon soltou um sopro leve, como se nem tivesse notado a rigidez dele. O tom continuava suave como sempre. Você tem um bom temperamento, é obediente. A única coisa é que fala pouco. Calado como uma ostra. A senhora está te dizendo, a jovem que acabei de apresentar, não só é promotora, mas também tem parentes no alto escalão do Ministério Público. A posição dela não é baixa. Enquanto falava, ela recolheu a mão de repente e olhou para Lee Yun-jun, que permanecia em silêncio. Com um olhar suave, mas com um toque quase imperceptível de avaliação. Jovens de famílias assim geralmente são mais fortes. Precisam ser conquistadas. Você precisa mudar esse seu jeito. Não fique todo calado. O tom de Ji-suon continuava como água, sem qualquer ardor. Depois, como se nada tivesse acontecido, ela se inclinou para arrumar a barra do vestido que havia escorregado. Por baixo da fenda da saia, uma borda branca de calcinha deslizou pela coxa. Por um breve instante, Lee Yun-jun viu aquilo e sua mente explodiu em ruídos. No entanto, Ji-suon se abaixou para bater levemente no próprio joelho, ajeitando a saia, como se não tivesse notado aquele rápido deslize. Pronto. Ela se levantou sorrindo. Já disse tudo o que precisava. Vou lá para o escritório ver se seu professor já se acalmou. Pense bem no que falei. Dito isso, ela se virou e caminhou em direção à sala de jantar. O vestido longo de seda balançava junto às nádegas, cada passo se abrindo como ondas na água. Sob a curva redonda e firme, a sombra da calcinha marcada pelo tecido oscilava sob a luz. Lee Yun-jun segurava a xícara de chá já frio, sentado imóvel por um bom tempo, sem se mexer. Às 6:30 da noite, como de costume, ele ficou para jantar na casa do professor. Ouvia o som da espátula e da panela vindo da cozinha. Jeon Chang-mion está sentado no sofá lendo o jornal, sem levantar a cabeça, como se o tratasse como um fantasma. Desde que foi subindo de cargo, o professor universitário que antes tinha ideais de ensinar e educar, agora está afundado no abismo do desejo pelo poder. Já jogou a moral e a retidão no lixo. Lee Yun-jun simplesmente baixou a cabeça e mexeu no celular, salvando o contato da pretendente que a senhora, esposa do professor, acabará de lhe dar. Adicionou à lista de contatos, enquanto pensava em qual mensagem de saudação enviar primeiro. A ocupada senhora Ji-suon saiu lentamente da cozinha. Vamos comer.
Parem de brigar, vocês dois, mestre e discípulo. Ji Soo-won ergueu os olhos para ambos os lados, com uma voz suave e pura, acompanhada de um sorriso perfeitamente adequado. Então Lee Yun-jong e Jeon Chang-myeon foram para a mesa de jantar, com o aroma de pratos fartos e deliciosos. Não eram os pratos simples do povo comum. Afinal, deixando de lado a relação professor-aluno, ele era apenas uma pessoa comum e insignificante, onde normalmente teria a chance de comer um jantar caseiro tão luxuoso e farta. Apenas quando vinha à casa do professor é que a gentil senhora o convidava para ficar e comer. O ambiente à mesa não era animado. Jeon Chang-myeon continuou com expressão fria o tempo todo, sem qualquer calor no tom. Ei, a filha do chefe Hong do nosso departamento vai ingressar na escola este ano. Providencie. Sendo uma escola primária de destaque em toda Seul, com recursos de ensino e equipe docente de primeira linha. Além de ter muitos filhos de famílias influentes estudando lá, naturalmente atrai muitos pais que querem colocar seus filhos lá, mesmo que não seja para estudar, apenas para se familiarizar e fazer amizade com os filhos dos chaebols e poderosos. Quem sabe não possa ajudar no futuro, não é? Mas o status de colega de classe também é um capital para se gabar. A esposa daquele ex-colega, a senhora Choi Jamin, tinha exatamente esse pensamento, por isso não queria que o filho fosse expulso. Estou perguntando a você, ficou mudo. A voz de Jeon Chang-myeon ficou mais fria, com a testa franzida, fazendo Lee Yun-jong prender a respiração. Professor, se tivesse dito mais cedo, eu teria resolvido. Mas as inscrições já terminaram, e as vagas de admissão sem exame que tenho já esgotaram. Que tal seguirmos o processo normal, e eu falo com o pessoal abaixo, para dar sinal verde em todas as etapas para o chefe Hong? Lee Yun-jong falou a verdade. Processo? Que processos? Jeon Chang-myeon hesitou e perguntou por hábito. Entrevista com o aluno? E também entrevista com os pais. Você sabe que nossa escola é especial, além da avaliação abrangente da criança. Também precisamos conhecer os pais, ver o histórico familiar e a renda do trabalho. Antes que ele terminasse, Jeon Chang-myeon, por algum motivo, fez uma careta e bateu forte com os achis e a tigela na mesa, apontando para ele e gritando: Ah, seu! Eu me esforcei tanto para te colocar nesta posição. E agora que te peço para fazer uma coisa, você não tem gratidão e ainda vem me falar de entrevista? Sem mim, você acha que seria o que é hoje? Ficando de pose para mim? Estou furioso. Arranje um jeito agora, mesmo que seja encontrar um aluno já matriculado, sem nenhum histórico familiar e expulsá-lo, e depois dar a vaga sem exame ao chefe Hong. Já prometi a ele, entendeu? Jeon Chang-myeon ficou cada vez mais agitado. De repente engasgou com catarro na garganta e tossiu. Parem de brigar, disse Ji Soo-won em voz baixa, com doçura. Yun-jong já é grande. Não fique sempre o repreendendo, não pode falar com calma. Tão incapaz de aprender. Já estou cheio de raiva. Jeon Chang-myeon deixou uma frase e levantou-se para voltar ao escritório. Normalmente ele tinha o hábito de ver o noticiário à noite, mas hoje foi exceção. Acabará de ser repreendido no escritório, e agora durante o jantar levou outra bronca de graça. Lee Yun-jong permaneceu à mesa. Por mais paciente que fosse, não aguentou. Porra, já falei claramente. É só seguir o processo. Basicamente os pais trazem a criança para brincar meio-dia. Aí eu aviso os entrevistadores para darem uma nota alta, e pronto, a criança entra, não é? Tem que usar privilégios. Porra, se der problema depois, ainda tenho que vir te cobrir. E depois ainda vão me xingar de encrenqueiro. Lee Yun-jong sentiu uma raiva súbita, e seu olhar seguiu as costas de Jeon Chang-myeon que se afastava. Quase como se uma informação surgisse diante de seus olhos. Nome: Jeon Chang-myeon. Força: 6. Inteligência: 8. Carisma: 6. Fraqueza: 1. Casado há muitos anos, por sua esposa não poder engravidar, tem um ressentimento interior mas não ousa se divorciar, por isso se envolve com uma subordinada do mesmo departamento. Com o tempo, teve uma filha ilegítima, que mantém escondida até hoje. Fraqueza: 2. Tem estreita troca de interesses com a associação Sky-chan, transações de poder e dinheiro. Fraqueza: 3. Tem relação com o departamento de políticas de transações básicas e com um Tai, mas a relação é estranha, ambos querem derrubar o outro. Lee Yun-jong olhou para o conteúdo explosivo do painel de informações. Ficou atordoado. Tinha acabado de colocar arroz na boca e quase engasgou. Uma mão branca e esbelta. A diretora de escola, de pé ao lado de Lee Yun-jong, estendeu-lhe o copo de água primeiro, com o vestido caseiro escuro bem ajustado ao corpo, revelando cada curva voluptuosa do seu corpo, especialmente o par de seios fartos e maduros à sua frente. Sob o leve movimento de se inclinar, eles se erguiam ainda mais, mas o tecido liso demais sobre o peito mal continha os frutos maduros e pesados, que balançavam ligeiramente com seus gestos,
como se fossem escapar da fina roupa a qualquer momento. Ninguém vai roubar sua comida. Por que comer com tanta pressa? A professora madura e experiente sorriu gentilmente. Aqui, beba um pouco de água. Não se engasgue. Obrigado, professora. Ao dizer isso, Lee Yun-jun estendeu a mão para pegar o copo e, no momento em que tocou os dedos dela, foi como se uma corrente elétrica percorresse a ponta dos dedos macios e delicados da professora. Os dedos dela eram tão macios e suaves. Lee Yun-jun hesitou por um instante, sem perceber, olhou para ela. A professora ainda sorria, doce como água, sem notar a estranheza de Lee Yun-jun. Meu Deus! O que será que aquele professor maldito e antiquado está pensando? Deixar uma professora tão linda e madura como esta e ainda traí-la com uma amante? Que absurdo! Não é à toa que ele ficou tão agitado quando falou sobre a entrevista com os pais. É por culpa. Pensando nisso, Lee Yun-jun revirou os olhos e olhou para o escritório fechado no segundo andar da casa. Ideias perversas começaram a surgir em sua mente. Após o jantar, os empregados recolheram os pratos. Aquele professor desprezível se trancou no escritório. Sem sair, ninguém sabia o que ele estava fazendo. A grande sala ficou vazia, restando apenas os dois. Na televisão, passava um drama coreano popular, algo como Descendentes do Sol, sobre um soldado bonito de uma península. Lee Yun-jun estava quase cochilando. Se são tão competentes assim, por que enviaram apenas 100 homens? Por que não mandaram alguns milhares? Quem sabe até a agitação na África não seria resolvida por vocês. Comparado com a lógica dos romances e filmes para homens, talvez os dramas sejam mais adequados para o público feminino. Ele deu uma olhada discreta para o lado. A professora Shi So-won estava recostada em um canto do sofá, com uma perna cruzada sobre o joelho, revelando o tornozelo claro. E a curva redonda do joelho, exalando um charme casual e preguiçoso. Ela assistia ao drama com grande interesse, parecendo perceber que estava sendo observada. Lee Yun-jun hesitou, balançou a cabeça e deu um riso leve. Só não esperava que a senhora também gostasse desse tipo de filme. Achava que o público-alvo fossem apenas as garotas jovens. Shi So-won olhou para ele. Com um sorriso ainda nos lábios, ela falou suavemente, você está dizendo que sou velha. Percebendo o erro. Lee Yun-jun exclamou internamente e rapidamente se corrigiu. Claro que não. A senhora, embora mais velha, tem uma aparência que ainda conserva todo o seu encanto. Se andássemos juntos na rua, com certeza todos pensariam que a senhora é minha irmã mais velha. Quem diria que você também tem esse lado de língua afiada? Mas gostei do que ouvi. Shi So-won sorriu. Ela baixou a cabeça e tomou um gole de água, com os lábios úmidos tocando levemente a borda do copo, num gesto elegante. Ela colocou o copo de volta na mesinha de centro, virou levemente o ombro, abaixou os olhos e sorriu. Alguns fios de cabelo caíram sobre a testa, roçando seu pescoço e bochecha pálidos, realçando ainda mais sua suavidade, com um toque da maturidade de uma mulher experiente. Após um momento, Shi So-won falou baixinho, Yun-jun, já está tarde. Vou dormir primeiro. Se quiser continuar vendo TV, fique à vontade. Sabendo que era um sinal para ir embora, Lee Yun-jun olhou o relógio e viu que realmente era tarde. Mesmo que a professora o tratasse como um filho, ele não era um filho de verdade e não podia tratar aquele lugar como sua própria casa. Então ela se levantou para se despedir. Então, vou ficar por aqui. Espere eu ir ao banheiro. E depois te acompanho até a porta. Dizendo isso, Shi So-won se levantou. Seu vestido de seda balançou levemente com o movimento, o tecido macio e suave colado à pele, delineando seu corpo maduro e cheio de charme. Seios cheios e firmes, cintura fina que se encaixava na mão, quadris arredondados e empinados. Especialmente ao andar, as curvas da cintura e dos quadris ondulavam e balançavam, a cintura fina que cabia numa mão. A barra do vestido deslizava suavemente sobre a forma arredondada dos quadris, fazendo a garganta de Lee Yun-jun secar e acendendo uma pequena chama em seu corpo. Não demorou muito para a luz do banheiro se acender. De lá, vinha um leve som de água, intermitente como uma chuva fina de primavera. Batendo na janela, densa e sedutora. Sentado na sala, Lee Yun-jun ouvia os sons vagamente, seu olhar se dirigia inconscientemente para a direção do banheiro. Será que a privacidade é tão ruim assim? Ou será que minha audição é boa demais? Embora quisesse desviar a atenção, sua mente não conseguia evitar que uma imagem surgisse, a luz se espalhando sobre os azulejos molhados. A professora sentada no vaso sanitário, levantando a saia, a parte inferior do corpo branco e cheio, revelando-se lentamente sob a luz. Lee Yun-jun não via nada. Mas o som contínuo da água no banheiro batia incessantemente em seu coração. Sua garganta secou, e ele não pôde deixar de fechar os olhos. O pomo de Adão rolou enquanto ele prendia a respiração. Um pequeno broto, antes escondido, já começava a inchar,
pressionando o tecido esticado, projetando-se. A imagem em sua mente ficava cada vez mais nítida, mais real. Não, não posso pensar mais nisso. É perigoso demais. E também, falta de respeito com o professor. Ele instintivamente apertou as pernas, ficou todo tenso, sem ousar se mover, com medo de que alguém visse a sua postura ridícula. Mas quanto mais tentava reprimir, mais não conseguia controlar. Uma pessoa mais velha que sempre o tratou com ternura, que desde o início até o fim lhe dedicou imenso cuidado. E ali estava ele, diante do corpo dele, diante dos seus movimentos, diante da sua aparência quando se aliviava, imaginando repetidamente. Realmente uma piedade filial desmedida. Grande rebeldia. Lee Yun-jong, que não dormiu bem a noite toda, levantou-se bocejando. Desde que voltou para casa na noite passada, a sua mente estava cheia da imagem da esposa do mestre, especialmente depois que ela saiu da casa de banho. O aroma do sabão das suas mãos lavadas misturado com o perfume do seu corpo, espalhando-se suavemente pelo ambiente, fazendo sentir uma saudade inesquecível. Como pude ter pensamentos em relação à esposa do meu mestre? Ela que sempre foi para mim como uma mãe, mais do que uma parente. Mas, pensando bem, antigamente ele também era um jovem exemplar. Assim que saiu do campus, foi chamado por Jeon Chamion. E foi seduzido. De um jovem ensolarado, transformou-se no que é agora. Jeon Chamion. Tem uma grande responsabilidade nisso. E aquele meu professor, cheio de ambições de poder e interesses próprios. Indigno da sua posição, como poderia ser digno da esposa gentil e generosa? Se um dia o professor, por sua confusão, for desmascarado e cair, no fim das contas, não teria que ser eu, como seu sucessor, a assumir a responsabilidade de cuidar da esposa do mestre? Que pressão imensa! Neste exato momento, se Jeon Chamion soubesse que o seu aluno está a cobiçar a sua esposa, e a querer tornar-se um discípulo rebelde, ele ficaria furioso. E derramaria sangue. 1. A sedução e o caminho rebelde da esposa do mestre. Depois de se levantar e se lavar, Lee Yun-jong serviu-se de uma chávena de chocolate quente, ficou na varanda, observando as pessoas que passeavam pela manhã na comunidade. Viu a multidão a passear. Um novo dia, tão colorido. Ele mora no distrito de Gangseo, localizado a norte do Rio Han. Embora não seja tão bom quanto o distrito de Gangnam, é uma área cheia de vitalidade. Aqui existem muitas instalações culturais e instituições educacionais. O endereço da escola primária Seuji está localizado aqui. Para facilitar o trajeto para o trabalho, Lee Yun-jong escolheu comprar uma casa aqui. Mudou-se esta semana, por isso ainda não está muito familiarizado com os vizinhos. Mas nunca pensou em ir cumprimentá-los depois. Vizinhos, esse tipo de coisa. Não há necessidade de se tornar muito próximo. Caso contrário, os problemas aumentam. Vestiu-se, pegou a pasta, saiu para o trabalho, vestiu o sobretudo. Quando a porta do elevador se abriu, ele olhou para dentro. De repente, ficou surpreso. Dentro do elevador estava uma mulher aparentando ter 20 e poucos anos, vestindo um fato de treino justo, com um corpo bem delineado. Lee Yun-jong não resistiu a olhar algumas vezes. A mulher percebeu que ele a estava a espreitar, ficou um pouco desconfortável. Para aliviar o constrangimento, Lee Yun-jong puxou conversa. Olá, sou um proprietário que acabou de se mudar. Chamo-me Lee Yun-jong. Você está vestida assim para ir correr? A mulher, com o rosto branco e bonito, corou e disse, vamos juntos. Trouxe o seu documento de identificação. Lee Yun-jong ficou surpreendido. Não esperava que uma mulher da península fosse tão aberta. Convidá-lo logo de manhã cedo? Ele hesitou e disse em voz baixa. Trouxe. Então a mulher levou-o a um ginásio. Usou o documento de Lee Yun-jong para lhe fazer um cartão VIP, dizendo que era para ele sentir a alegria revigorante de uma vida saudável. Seu canalha! Que abuso! Desde que foi enganado por aquela golpista do ginásio. Os seus sentimentos sinceros, e percebeu a maldade do coração humano, Lee Yun-jong, furioso, conduziu o carro até a escola. Decidiu transformar a dor em força e dedicar-se ao trabalho. Passou pela sala dos professores, olhou para dentro para ver se alguém estava atrasado. Exatamente viu uma mulher de maquilhagem elegante e refinada, que se levantou calmamente. Com um sorriso educado, cumprimentou todos os professores que chegavam para trabalhar. Esta mulher, ele conhecia, chamava-se Myung Yu-rin. Era, nos últimos 2 anos na escola primária Seuji, uma professora estrela de renome. Quando começou a trabalhar, todos pensavam que ela era apenas uma flor bonita e vazia, mas a sua habilidade excepcional fez com que, em pouco tempo, todos a vissem com outros olhos. A sua turma tinha ótimos resultados nas aulas de literatura coreana. Até entre os melhores, a sua turma ocupava 5 lugares, envergonhando muitos professores experientes. Normalmente, não se arranjava muito. Mas hoje,
Min Yu-hin arranjou-se deliberadamente, deixando todos intrigados, suspeitando se estaria apaixonada. E quem era aquele jovem ao lado dela? Enquanto Lee Yun-jong a observava, Min Yu-hin também viu Lee Yun-jong entrar. Rosto bonito, um sorriso educado e cortês. Bom dia, vice-diretor. Os olhos de Lee Yun-jong, como os de um gato, um jovem rapaz também o cumprimentou. Lee Yun-jong olhou para o jovem de aparência elegante, mas não prestou mais atenção. Em vez disso, olhou para Min Yu-hin. Hoje ela usava uma blusa de seda vermelha. A blusa era de frente aberta, com decote generoso, deixando à vista um sultão de renda roxa. Um sutiã semi-aberto, com um generoso vale de pele branca balançando na altura do colo. Os olhos de Lee Yun-jong quase saltavam das órbitas, embora não fosse a primeira vez que via a professora Mi. Hoje, Min Yu-hin parecia ter se arrumado com todo cuidado, causando uma impressão deslumbrante. Ao mesmo tempo, como se algo o movesse por dentro, Lee Yun-jong puxou conversa, inventando um pretexto. Que justinho! Min Yu-hin curvou-se rapidamente, virando documentos de forma provocante. O decote ficou à mostra, uma linha profunda de sedução balançando diante dos olhos de Lee Yun-jong. Na parte de baixo, usava uma saia justa preta, bem profissional. Como a saia era apertada. A forma da calcinha pequena, desenhada contra as nádegas voluptuosas. Quase se via, pelas pernas longas e esguias, a meia calça preta e fina. Uns saltos finos pretos com sola vermelha, ainda mais sensuais e encantadores. Min Yu-hin encontrou o plano de aula. Entregou-o a Lee Yun-jong para revisão. Ao abri-lo, Lee Yun-jong percebeu o capricho dela. Minuciosa, tão refinada quanto seu rosto, impecável. Comparada a muitos professores efetivos, ela tratava o plano de aula com muito mais seriedade, se não fosse pela sua condição de ser apenas uma professora contratada temporariamente. Lee Yun-jong a nomearia coordenadora de uma turma. Está bem escrito, Lee Yun-jong elogiou, e então desviou o olhar para Min Yu-hin. O jovem ao lado dela. Min Yu-hin, com seu alto QI emocional, sabia ler o ambiente. Percebendo que o olhar de Lee Yun-jong se desviara, apresentou-se rapidamente. Este ao meu lado é An Eu-cheol. É o novo professor da nossa série. Este aqui é o novo professor de literatura da série. Também é meu colega de faculdade, professor An. Cumprimente o vice-diretor, o tal Eu-cheol. Parecia nervoso e temeroso, típico de quem acabou de se formar e entrar na sociedade, ainda com forte noção de hierarquia. Pela apresentação de Min Yu-hin, Lee Yun-jong logo entendeu que, naquela época em que a escola primária Cheolgrim ainda não havia fechado por falta de alunos, era o mandato de uma presidente mulher. Muitos universitários, ao se formarem, tinham como melhor plano de carreira, além de entrar em grandes empresas, escolher as profissões mais lucrativas. Médico e advogado. Depois, o funcionalismo público mais estável. Professor era uma espécie de funcionário público especial. Para ingressar na carreira, era preciso ter certificado, o que gerava uma multidão de candidatos, numa verdadeira ponte de um só fio. An Eu-cheol passou no ano passado no concorrido exame para a certificação docente. Este ano, conseguiu a vaga de professor temporário na escola primária Cheolgrim, passou na entrevista e se tornou assistente. Só que Lee Yun-jong notou. Ele não parecia estar ali para trabalhar, seu olhar, de vez em quando, escapava sorrateiramente para Min Yu-hin. Uma sensação familiar. O amor platônico típico de universitários. Que época é essa, ainda com esse amor puro? Infantil. Um novo professor temporário, e ainda homem. Lee Yun-jong não ligou para ele. Até desejava que fosse mulher, ao menos para alegrar a vista. Professora Mi, a senhora não deve estar ocupada agora, certo? Por favor, leve o jogo de chá da minha sala para lavar. E encha a chaleira com água. Deixando essas palavras, Lee Yun-jong saiu sem olhar para trás. Sim, já vou. Min Yu-hin respondeu com toda a cortesia, quando voltou do banheiro. Não só a mesa de centro estava limpa e arrumada, como a sala também havia sido varrida, parecendo nova. Lee Yun-jong sentou-se no sofá, preparou um bule de chá e erguera a xícara para saborear, quando de repente ouviu uma batida na porta. Diretor Lee, sou Min Yu-hin. Posso entrar? O tom peculiar de Min Yu-hin, aproximando-se. Entre. Ao ouvir a voz da visitante, Lee Yun-jong franziu levemente a testa, mas respondeu para fora. A porta da sala foi aberta com suavidade. Um perfume agradável entrou junto. Em seguida, uma silhueta alta e esguia apareceu graciosamente na entrada. Uma mão delicada e branca segurava uma elegante caixa de presente branca. Professora Mi, o que é isso? Diretor, acabei de voltar da minha cidade natal. Sei que o senhor adora o chá de flores da nossa região. Trouxe um pouco para o senhor provar. Caseiro. Muito perfumado. Enquanto falava, Min Yu-hin, com suas pernas de meia preta, entrou lentamente. Os saltos finos batiam no chão, produzindo um som. Expressão serena.
Lee Yun-jun ergueu o olhar para ele, com uma expressão indiferente. Você é atencioso, mas já tenho muitos chás no meu escritório. Da próxima vez, não precisa trazer de propósito. Min Yu-hin percebeu a frieza educada no tom de Lee Yun-jun. Mas o sorriso em seu rosto não diminuiu nem um pouco, ao contrário, os cantos dos olhos se curvaram, sorrindo ainda mais sedutoramente. Diretor, como eu poderia vir de propósito? É que voltei à minha cidade natal, vi o chá secando em casa e trouxe um pouco de passagem. Ao terminar de falar, levantou a caixa de presente branca que segurava. Perguntou, diretor, quer que eu guarde as coisas no armário para o senhor? Deixa aí mesmo. Lee Yun-jun respondeu com tom indiferente, sem sequer olhar para ela. Apenas apontou para a mesinha de centro à sua frente, com uma atitude fria, está bem. Min Yu-hin, com seu rostinho ainda cheio de sorrisos, caminhou de salto alto até a mesa de centro. Curvou-se para colocar a caixa de presentes sobre a mesa. A camisa vermelha de seda estava tão justa que a borda do sutiã se destacava levemente, formando uma curva. A pele branca e cheia era envolta pelo bojo, com uma sensualidade carnuda. A pele abaixo era branca e lisa, realçando ainda mais o formato dos seios, que balançavam levemente com o movimento. Por acaso, a renda do sutiã apareceu, a borda se colando à pele. O olhar de Lee Yun-jun instintivamente percorreu aquela brancura e o vale profundo, mas manteve a expressão normal e logo baixou a cabeça. Tomou um gole de chá. Algo mais. Como Min Yu-hin ainda não ia embora depois de colocar o presente, ele perguntou com um tom calmo e sereno. Deixe-me servir uma xícara de chá para o senhor primeiro. Min Yu-hin estava extremamente solícita. Seus dedos finos e brancos envolveram firmemente o bule escaldante, serviu uma xícara de chá quente e a entregou ao homem. Lee Yun-jun pegou o chá de sua mão. Enquanto bebia, pensava, já que tem algo, sente-se e fale. Você está tão bonita hoje. É a primeira vez que vejo. A princípio, pensei que você sabia que hoje um colega mais novo estava entrando na escola. E por isso se arrumou tanto. Diretor, o senhor está pensando demais, disse Min Yu-hin, como se percebesse o subtexto. Com os cantos dos lábios se levantando num sorriso ainda maior, corajosamente, aproximou-se de Lee Yun-jun e sentou-se suavemente ao lado dele. Aproveitando para elogiar, Lee Yun-jun sentiu o perfume feminino dela e ouviu aquele tom frio e sexy, misturado com uma doçura natural, que soava aos ouvidos de forma perturbadora, especialmente quando ela disse a última frase. Ficou ainda mais agitado. Ela se virou de lado para Lee Yun-jun, e os seios firmes e cheios acidentalmente roçaram o ombro de Lee Yun-jun. A camisa de seda esfregou levemente, trazendo uma sensação quente. Lee Yun-jun franziu levemente a testa, discretamente, afastou-se um pouco, tentando criar distância. Eu tenho a virtude de me conhecer. Você acha que não sei do que sou capaz? Lee Yun-jun achou essa bajulação um tanto falsa. Exceto que sou jovem, bem-sucedido, inteligente e bonito. Esses 3 pontos eu aceito relutantemente. Mas se sou um líder excelente, isso é questionável. Francamente, na escola toda, quem não sabe que subi ao cargo de vice-diretor por meio de contatos? Se me pusessem para dar aulas, provavelmente prejudicaria os alunos. Cuidado com seu comportamento. Lee Yun-jun, se tem algo a dizer, diga. Se não soubesse que essa professora não teria coragem. No lugar dela, Lee Yun-jun suspeitaria que ela estava zombando dele de propósito. Mas Min Yu-hin parecia não perceber. Pelo contrário, aproveitou para se aproximar ainda mais. Os seios cheios pressionaram diretamente o braço de Lee Yun-jun, com uma sensação de carne muito elástica, ligeiramente pressionada pelo tecido e pelo braço de Lee Yun-jun, criando uma depressão profunda no tecido liso. Mas Min Yu-hin continuava com uma expressão natural. Sorriso nos lábios, como se não tivesse percebido quão perto estava. O calor do corpo transmitia-se claramente através da roupa fina. Ele estava bebendo chá. E a mão de Lee Yun-jun tremeu, derramando um pouco. Ele olhou para a figura próxima, cheia e tentadora. Embora aquela cena fosse provocante, muito sensual e sedutora, em um ambiente educacional tão sério e solene como a escola. Seria apropriado fazer isso? Perguntou a si mesmo. Professora Min, a senhora está tão perto. Não é um pouco deselegante? Mas, como diretor, não queria criticá-la diretamente. Como uma colega madura, corrigir essa postura inadequada. Vendo que Lee Yun-jun não falava, Min Yu-hin ergueu os cantos da boca num sorriso enigmático, e com a voz rouca, brincou. Diretor, o que há? Seu rosto está tão vermelho. A voz dela não era muito boa. Ele não queria criticar. Vendo que Lee Yun-jun não falava, os lábios de Min Yu-hin ergueram-se num sorriso enigmático, e ela brincou com a voz rouca. Diretor, o que há consigo? O seu rosto está tão vermelho. A voz dele era muito baixa.
Na cena, Lee Yun-jun estava sozinho, ouvia-se um só voz. Ela era uma verdadeira tentação. O tom provocador fez Lee Yun-jun inspirar fundo. Está a contribuir para o aquecimento global, professora Min. O que é que está a fazer? Lee Yun-jun fingiu tossir e bateu com a chávena de chá na mesa. Esforçou-se para mostrar a autoridade que um superior deveria ter, embora sua profissão atual. Mas no fundo, um educador não é alguém que cultiva pessoas? Se for mesmo pressionado, não se importaria de dar à professora Min uma licença de maternidade para ela voltar a educar em casa. Só que aquela professora à sua frente ousava provocá-lo descaradamente. Claramente tinha segundas intenções. Se ele perdesse a cabeça e ela o apanhasse numa armadilha, não seria ele a ser manipulado? Cauteloso, Lee Yun-jun decidiu observar mais um pouco. Entretanto, Min Yu-hin não parecia intimidada pelo tom sério do homem. Os olhos dela brilhavam, revelando uma elegância modesta e gentil. Em seguida, sussurrou ao ouvido de Lee Yun-jun: diretor, tenho um assunto importante para lhe pedir. Lee Yun-jun sentiu uma leve desconfiança, mas manteve a compostura. Que assunto importante? Min Yu-hin endireitou-se de repente, e os seus olhos, mordendo os lábios vermelhos, disse: ontem, no Departamento de Educação de Seul, vi sem querer o anúncio de recrutamento da nossa escola. Vão contratar um professor de língua coreana para o quadro efetivo. A minha capacidade e os resultados das turmas que lecionei nestes 2 anos são evidentes para todos. O que eu queria era pedir-lhe. Embora não tenha terminado, Lee Yun-jun, já experiente no mundo profissional, percebeu na hora. Na escola, quem trabalha há mais de meio ano sabe, mais ou menos, que ele, o vice-diretor, tem um homem por trás. E esse homem é o atual diretor do Departamento de Desenvolvimento de Professores do Ensino de Seul. O número 1. Jeon Chang-yeon controla a contratação de professores em todas as escolas de Seul. Formação, benefícios e vagas no funcionalismo. Quer que eu a ajude a passar no exame de efetivação? Sim. Ouvi dizer que o seu orientador de faculdade é o Jeon Chang-yeon. Min Yu-hin inclinou-se ligeiramente enquanto falava, preparando-se para levantar e encher a chávena de chá vazia de Lee Yun-jun. Mas, ao sair do lugar, o seu peito farto. Trabalhei seriamente ontem, não me arranjei muito. Embora Lee Yun-jun na altura tivesse segundas intenções em relação a ela, considerando que era uma professora temporária e com uma habilidade de ensino excepcional, para pessoas como eles, que subiam por meio de conexões. Ela sempre mantinha uma atitude altiva e reservada, algo que irritava à primeira vista. Embora Lee Yun-jun pudesse usar o poder para pressionar, ela ainda era uma professora temporária. Se a pressionasse demais, ela poderia pedir demissão. Mas não esperava que, passados 2 anos, aquela professora orgulhosa e altiva tivesse sido permeada pelo grande tingidor da sociedade. Para se tornar efetiva, mostrava-se tão. A partir daí, a desconfiança inicial de Lee Yun-jun foi gradualmente diminuindo. Contanto que houvesse fraquezas, tudo se tornava simples. Antes, preocupava-se com o temperamento dela. Afinal, era apenas uma contratada a curto prazo. Se não aguentasse a pressão, poderia rescindir a qualquer momento. Além disso, Min Yu-hin, recém-formada na universidade, ainda trazia consigo o ímpeto juvenil e aventureiro. Se aplicasse as mesmas táticas que usava com veteranos experientes, poderia sair pela culatra. Olhando para a testa da professora, cujas arestas tinham sido desgastadas pela sociedade. Agora, perguntava-se se o momento de agir contra ela estava maduro. Esta era a melhor prova. Capítulo 6. Querer aproximar-se do superior. Como é que acabou em entrega total? O ambiente no escritório ficou silencioso. Lee Yun-jun bebia o chá lentamente, e Min Yu-hin não ousava perturbá-lo. De lábios franzidos, esperava ansiosamente sentada ao lado, com as mãos entrelaçadas. Claramente, já não tinha a mesma desenvoltura do início. De repente, Min Yu-hin sentiu uma mão a envolver-lhe a cintura. Assustou-se e estava prestes a levantar-se, quando ouviu Lee Yun-jun sussurrar ao seu ouvido: Professora Min, quanto à sua efetivação, não é difícil. Mas por que razão haveria de ajudar? Há tantas escolas com professores temporários, qual deles não quer se tornar efetivo? Ao ouvir isso, Min Yu-hin ficou atônita, sabendo naturalmente o que ele queria dizer. Diretor Lee, o que você precisa? Diga, farei o possível para retribuir. Retribuir? O que você pode me dar? Min Yu-hin hesitou, sendo uma recém-formada que trabalhava há 2 anos como professora temporária. Depois de descontar as despesas da vida, mal conseguia economizar algo por mês. Essa também era a razão de ela não namorar, sabendo que ter um parceiro aumentaria ainda mais os gastos. Como datas comemorativas, Dia dos Namorados, troca de presentes, etc.
E ela queria passar no concurso para professor efetivo. Não só pela estabilidade no trabalho, mas também porque a escola primária Seu-Gi, uma das poucas escolas primárias nacionais, é diretamente administrada por uma agência subordinada à Casa Azul. Os benefícios para professores efetivos desta escola são extremamente altos. Uma vez efetivada, com o aumento do tempo de serviço e da titulação, o salário também sobe, aumentando de 10% a 20%, diferente da sua situação atual, como contratada temporária, sem direito a horas extras, e o subsídio por desempenho é muito inferior ao dos professores efetivos. Ao ver aqueles professores efetivos, com um nível de ensino inferior ao seu, mas com um teto de salário por desempenho muito mais alto que o dela, era impossível não sentir inveja. Claramente, seu desempenho em sala de aula também era bom, e ela era a professora favorita dos alunos. Uma professora estrela, com turmas que ela mesma orientava. Como poderia se contentar? Por isso, desde cedo, decidiu prestar o concurso interno. No ano passado, finalmente passou na prova escrita, estava cheia de si, mas na etapa da entrevista foi superada pelo segundo colocado, que tinha uma nota menor que a dela na prova escrita, virando o jogo. Assim, Min Yoo-rin finalmente enxergou a realidade. Lee Yun-jun viu que ela não resistia. E imediatamente se sentiu seguro. Sua mão direita moveu-se naturalmente para o grande traseiro de Min Yoo-rin, começando a acariciá-lo suavemente. Talvez por causa da esposa do seu mentor. Ele gostava de mulheres mais cheias, não tinha muito interesse em garotas magras. E coincidentemente Min Yoo-rin, Min Yoo-rin era exatamente esse tipo de mulher. Sentindo a ousadia do jovem vice-diretor, Min Yoo-rin ficou com o rosto vermelho e quente, queria se libertar, mas lembrou-se do motivo pelo qual o procurara hoje. Depois de muito custo, decidirá vir seduzi-lo para que ele a ajudasse. Agora, isso não estava seguindo exatamente o caminho que ela havia planejado? Não podia desistir no meio do caminho. Pensando nisso, Min Yoo-rin fechou levemente os olhos, pensando consigo mesma. Vou considerar isso um sacrifício de diretor, sobre a vaga de recrutamento de professores. Vou considerar. Professora Min, seu traseiro é tão cheio. A mão grande de Lee Yun-jun amassava seu grande traseiro, os dedos sentindo, no tecido da saia, a marca da calcinha triangular. Você é tão malvado, não aperte minha bunda. Dói. Min Yoo-rin tremia de desconforto, as bochechas coradas, o peito subindo e descendo, forçando-se a respirar fundo algumas vezes. Vendo aquela mulher, de beleza excepcional, com um ar completamente envergonhado, Lee Yun-jun não pôde deixar de lembrar da noite anterior na casa do professor, da figura graciosa e elegante da esposa do mentor. E ao olhar para Min Yoo-rin, com os olhos marejados naquele momento, Lee Yun-jun ficou ainda mais impaciente. Sem querer, derrubou o copo de chá da mesa no chão, ao se curvar para pegá-lo. Seus olhos fixaram-se nas coxas de Min Yoo-rin. Sob a saia justa, as duas coxas roliças cobertas por meias calças pretas se moviam, ora se apertando, ora se separando. No instante em que a perna de Min Yoo-rin se moveu, Lee Yun-jun viu a região triangular entre suas pernas, com um contorno arqueado vagamente visível. O coração de Lee Yun-jun disparou, e sua mão, involuntariamente, agarrou o tornozelo de Min Yoo-rin, acariciando sua panturrilha arredondada. A sensação lisa e escorregadia da meia calça, enquanto acariciava sua panturrilha arredondada, deixou Lee Yun-jun ainda mais agitado. Min Yoo-rin, naturalmente, sentiu a mão do jovem vice-diretor, tocando sua panturrilha. Ela se debateu um pouco, mas logo Min Yoo-rin reagiu, lembrando que precisava do favor dele, então forçou-se a parar de resistir. Assim, deixou a mão do jovem vice-diretor acariciar livremente sua panturrilha lisa, enquanto ele imaginava que, através de Li Xianjun, conseguiria se conectar com Zheng Shangmin, e então passaria na avaliação para professor efetivo. Os olhos de Li Xianjun também revelaram um lado humilhante e contraditório. Se naquele momento algum dos professores do sexo masculino do lado de fora visse isso, provavelmente não acreditariam. Li Xianjun tocou, levantou-se e viu que ela não demonstrava aversão. Ficou mais ousado, tirou a roupa e disse: "O que é?" Olhando para a expressão impassível de Li Xianjun, ele examinava todo o seu corpo, como se lhe lançasse um olhar de "você entende". O que é esse olhar? Meu Deus! Será que ele quer fazer isso no escritório? Ela pensou que seria apenas uma pequena vantagem, que pararia por aí, mas realmente ter que, no escritório, ser instruída por um homem, sem qualquer base afetiva? Min Xiaolin começou a entrar em pânico. Diante dessas regras ocultas, ela deveria se levantar e ir embora. Não importa o que aconteça, não pode vender o corpo. Mas, ao pensar na vaga efetiva, ela caiu em um dilema. A oportunidade estava ali.
Bastava abrir as pernas, deixar aquele homem se satisfazer, e conseguiria um emprego estável. No entanto, esse tipo de coisa era realmente humilhante para uma mulher. Tão orgulhosa e talentosa como ela. Ela tinha formação acadêmica, aparência, e até sua capacidade de ensino era muito superior à de muitos professores titulares. Era a professora favorita dos alunos, mas foi preterida. Ela não se conformava, porque pessoas inferiores a ela conseguiam facilmente o cargo tão sonhado, com benefícios muito superiores aos seus. Até pouco tempo atrás, ela ouviu de um colega sobre o histórico do vice-diretor. Jovem, era promovido um nível por ano, até o diretor Zen. Falava com ele com respeito. Naquela época, Min Xiaolin começou a ter ideias. No fim de semana, voltou para casa e pediu aos pais que preparassem chá de qualidade, planejando dar de presente ao vice-diretor na segunda-feira. Ela até se preparou para gastar alguns meses de salário com um jantar. Naquela manhã, ela se arrumou com cuidado, querendo causar uma boa impressão em Li Xianjun. Afinal, mulheres bonitas se dão bem em qualquer lugar, fazendo com que os homens sintam simpatia à primeira vista. E ela tinha absoluta confiança em sua aparência e corpo. Durante a universidade, ela não só era a garota mais bonita do departamento, como também o sonho de muitos homens. Por exemplo, o calouro que entrou hoje na escola secretamente a admirava. E veio propositalmente lecionar na mesma escola. Ela não era mais uma menina. Como não entenderia os pensamentos desses jovens? Mas agora já trabalhava há anos, seu nível de exigência havia aumentado, e não se interessava mais por garotos assim. Diante do vice-diretor, que era alguns anos mais velho, Li Xianjun, Min Xiaolin tinha confiança de que, se fosse um pouco mais proativa, deixando tirar uma pequena vantagem e agradá-lo, talvez conseguisse convencê-lo a ajudá-la na entrevista de avaliação. Mas, por mais que calculasse, não previu que o jovem vice-diretor não seguiria o roteiro. Ele não só queria tirar vantagem, como também queria dormir com ela. Ela só queria se dar bem com o superior. Como isso se transformou em assédio? Naquele momento, ninguém podia entender seu medo e pavor. Apesar disso, ela não ousava demonstrar, ainda alimentava ilusões irreais, esperando ansiosamente por uma reviravolta. No entanto, o que a esperava eram palavras ainda mais diretas. Para conseguir algo, é preciso pagar um preço equivalente. Esse princípio você deve entender, não? Li Xianjun continuou pressionando. Ao ouvir isso, Min Xiaolin, que estava com o rosto preocupado, mordeu os lábios vermelhos e apertou os punhos com força. Seus olhos revelaram hesitação. Só pode ser assim? Esse tipo de coisa. Era difícil até de dizer. Vendo o homem sentado à sua frente, impassível, fingindo ser profundo, ela o examinou com cuidado, observando seus traços faciais. Na verdade, ele era bonito. Mas pensando que ela também não era inferior, e que durante a universidade havia homens mais bonitos e de corpos melhores do que ele. Querer me cortejar, até que não faltava, naquela época o coração era mais alto. As palavras arrogantes já não existem mais, quanto mais agora, só que os tempos são outros. Depois de sofrer os golpes da sociedade, ele já entendeu que só com persistência não se consegue virar o jogo. Quem quer subir precisa aprender a transformar a persistência em um recurso sacrificável. Para negociar, a menos que ele aceite ser para sempre um simples membro da multidão. Ficar subordinado para sempre, mas se for assim, quando o contrato de trabalho vencer, só lhe restará ser demitido, e então ele será forçado a começar do zero a procurar um novo emprego. O importante é que arranjar emprego novo é fácil, mas encontrar uma unidade de bom prestígio como a escola primária Xingyi, com altos salários e bons benefícios, é raríssimo. Finalmente, Min Xiaolin conteve o pânico interior e hesitou um pouco. Posso pedir outra coisa? O que você quer trocar? Perguntou Li Yunjong com interesse. Ao ouvir isso, Min Xiaolin pensou que ele tinha concordado. Seus olhos ficaram hesitantes, como se estivesse muito envergonhada. Depois de um bom tempo, Min Xiaolin mordeu os lábios rosados. O peito subia e descia intensamente, como se tivesse tomado uma grande decisão, e soltou um ó. Levantou-se de repente, abraçou. Esse tipo de coisa é absolutamente proibida. Isso é o limite. Ainda sou virgem, mas posso deixar você tocar em cima, mas não pode fazer mais nada. Se ainda assim não der certo, então desisto da vaga. Depois de dizer isso, Min Xiaolin pareceu mostrar uma expressão de vergonha. Seus olhos marejados se desviaram. Li Yunjong, ao ouvir as palavras dela, ainda não tinha se recuperado. Ainda estava imerso na coragem daquela mulher, que ousava barganhar com ele, um líder. Mas, ao ouvir o que ela sussurrou em seguida, quase inaudível, que sou virgem, ele começou a entender. Eu aceito. Vamos, desaboto-e a camisa, deixe-me ver. Li Yunjong,
com um sorriso zombeteiro, olhou para a professora. Envergonhada e tímida, mas Min Yulin já tinha tomado sua decisão. Nunca decepciona. Ela mordeu o lábio inferior e se virou bruscamente em direção à porta do escritório. Está desistindo? Vai embora. Li Yun-jong ficou um pouco surpreso, mas não se arrependeu ao tomar a iniciativa. Algumas coisas devem ser propostas pela outra parte e feitas pessoalmente. Servir, e não agir apressadamente como um cachorro faminto se atirando. Isso não só entregaria a iniciativa para o outro, mas com um descuido ainda daria margem para ser chantageado. Afinal, agora estava na escola. Se a outra pessoa realmente se oferecesse sem hesitação, isso seria o mais assustador. Quem sabe, no auge da paixão, ela tirasse a roupa e saísse correndo gritando assédio. Ele não teria como se explicar. Naquela hora, não só sua reputação estaria arruinada, como também seria inevitável ser suspenso. Por isso, hesitar e ter receio é o normal. Mas antes que ele pudesse refletir mais, ouviu a porta do escritório. Ela repetiu mais uma vez, só pode tocar ali em cima, não pode fazer mais nada. Dito isso, 2 dedos finos foram desabotoando lentamente cada botão da camisa vermelha. A pele branca como a neve, ao longo da curva perfeita, foi se revelando lentamente. Quando o colo sensual se abriu por completo, a pele alva e o sutiã de renda roxa criaram um forte contraste visual. Se houver qualquer outra exigência, só posso desistir desta vaga. Min Yulin virou o rosto. Falou baixinho. Em seu rosto delicado e bonito, surgiu um rubor, tornando-a ainda mais bela e cativante. Li Yun-jong já estava com os desejos à flor da pele, mal se contendo. Sua precaução era apenas excessiva, não que ele fosse deixar passar. Naquele momento, naquela cena, uma femme fatale tão encantadora e sedutora se exibia e provocava diante dele, com um olhar de servidão. Já era extremamente tentador. Como poderia ele permanecer impassível? Normalmente, ele detestava aqueles que fingiam ser moralistas. Nenhum homem recusaria uma cena como aquela. Além disso, aquele corpo maduro e sexy era realmente um pouco ofuscante. Ele não teve nenhuma cerimônia, estendeu a mão e puxou a mulher para seus braços. Ficaram juntos, apertados, enquanto uma de suas mãos envolvia a cintura da mulher, permitindo que ele se inclinasse para olhar o rosto envergonhado de Min-jong. Só desta vez, o rosto de Min-jong ficou levemente vermelho. Depois de uma luta inútil, ela simplesmente fechou os olhos. Então, ele sentiu uma mão subir lentamente e tocar, só desta vez. Acabe logo com isso. O rosto de Min-jong ficou levemente vermelho. Depois de uma luta inútil, ela simplesmente fechou os olhos. Sua pele branca e reluzente do colo tinha uma curva perfeita, como uma linha circular ideal. A clavícula em forma de linha reta, claramente saliente, bem conectada ao peito. Combinava perfeitamente com as omoplatas finas e niveladas de ambos os lados. E abaixo do sutiã, estava seu abdômen liso. A linha do abdômen, levemente visível, aparecia e desaparecia, mostrando que ela se exercitava ocasionalmente. Por estar muito tensa, quando Min-jong inspirava, a linha do abdômen surgia. Ao expirar, parecia desaparecer novamente. Todo o abdômen. Mesmo que Li Yun-jong ainda não tivesse tocado, apenas pelo olhar, já dava para sentir sua suavidade e maciez, sem o menor defeito. Li Yun-jong olhava fixamente, apreciando cada centímetro da parte superior do corpo daquela professora. Ele até estendeu a mão para tocar. Não faça isso. Min Yulin falou de repente, mas com a voz muito baixa. A pele branca e macia, ao ser levemente tocada pelos dedos quentes, fez seu corpo tremer involuntariamente. Ao pensar em seu corpo puro e imaculado sendo tocado por um homem, a sensação de repulsa se tornava cada vez mais forte. Não faça barulho. Esqueceu do que me pediu? Li Yun-jong via sua expressão de humilhação e sentia ainda mais prazer interior. Aquela mulher, antes, ele também já tinha tido segundas intenções em relação a ela, mas como ela era uma famosa professora estrela na escola, cada gesto seu era muito observado. Li Yun-jong não conseguia agir. Além disso, embora Min Yulin fosse apenas uma professora temporária, ela sempre agia com uma postura de superioridade, olhando para todos com um certo desprezo. Isso fazia com que, no convívio diário, ele sempre sentisse de forma invisível uma sensação de distanciamento que ela transmitia. Por exemplo, quando os dois conversavam, Min Yulin sempre exibia um sorriso educado e padronizado, embora falasse de maneira muito cortês. Seus olhos revelavam um olhar do tipo olhando para um puxa-saco. Era um desprezo indiferente. Depois daquilo,
Lee Yun-jun entendeu que aquela professora estrela era uma mulher muito arrogante. Agora, aquela professora orgulhosa, por iniciativa própria, na frente dele, desabotoava os próprios botões para que ele visse. Pensar nisso era realmente ridículo. Naquele momento, a satisfação psicológica era muito maior do que a sensação tátil em suas mãos. Maldito, está me ameaçando. Após ser ameaçada, Min Yu-hin não ousou mais impedi-lo. Mordeu os lábios. Com lágrimas nos olhos. Desde pequena, estudou arduamente. Suas notas sempre estiveram entre as melhores. Com sua beleza e inteligência. Ela sempre foi, até a idade adulta, a deusa invejada por todos. Os pretendentes eram inúmeros. Mesmo ao vir lecionar na escola primária Seuji, ela se considerava excepcionalmente capaz, melhor do que muitos professores efetivos. Sendo sincera, no fundo, ela sentia desprezo e desdém por aqueles professores acomodados com cargo vitalício, e até pela administração. Talento, capacidade, ela tinha tudo. Por quê? Ela teria que ser considerada inferior só por ser uma funcionária temporária? Ser criticada por professores titulares e coordenadores pedagógicos que estão longe de ser melhores que ela 752 que a repreendem e criticam, mas na verdade estas pessoas 753 sentem inveja e a reprimem de propósito. Claramente não suportam 754 que seu desempenho no ensino seja melhor que o deles, veteranos, fazendo os 755 sentirem vergonha. Mion Yu-hin não cedeu. Continuou agindo como sempre 756 depois, continuou dando boas aulas, enquanto silenciosamente era alvo dos 757 professores titulares, que no trabalho a provocavam e acusavam de propósito 758 difamando-a maliciosamente. No entanto, ela escolheu suportar, planejando esperar que o Departamento de Educação publicasse 759 o edital de recrutamento de professores concursados, e quando passasse no exame 760 aí não precisaria mais tolerar esses colegas. A primeira vez que viu 761 Lee Yun-jong, o vice-diretor, e soube que ele era um peixinho que subiu por meio de conexões 762 Mion Yu-hin o tratava com respeito superficialmente, mas na verdade o colocava na mesma categoria 763 que os veteranos que só ocupam cargo sem fazer nada. No fundo, ela desprezava 764 Lee Yun-jong, achando que a sociedade não avança justamente por causa dessas 765 pessoas com conexões que monopolizam os canais de ascensão. Ela era orgulhosa 766 e tinha motivos para ser, de uma garota do interior desconhecida. Usando sua inteligência 767 passou passo a passo no ensino médio em Jeonju e depois na Universidade Nacional de Educação de Seul 768 realizou uma série de mudanças. Por isso Mion Yu-hin tinha confiança 769 no ano passado, fez o exame especial para servidor público, querendo se tornar professora titular 770 ela acreditava que não era inferior àquele vice-diretor, depois de se concursar 771 certamente. Conseguiria promoção graças à sua excepcional capacidade de ensino 772 decidiu que, quando se tornasse coordenadora pedagógica no futuro, iria reorganizar 773 a equipe docente da escola. No entanto, a realidade deu-lhe um tapa. 774 teve nota alta na prova escrita, mas esbarrou na entrevista e foi eliminada. 775 depois de sofrer o golpe, Mion Yu-hin teve que abaixar sua cabeça orgulhosa. 776 após uma luta interna complexa, finalmente decidiu, como antes 777 desprezava, dar presentes ao vice-diretor que subiu por conexões e pedir favores, tornando-se 778 exatamente a imagem que ela odiava. Estou louca, 779 antes, quando via outros pegando atalhos, os desprezava 780 achando que quebravam a justiça. Agora eu também me tornei esse tipo de pessoa. 781 mas se não fizer isso, desta vez no recrutamento 782 talvez seja eliminada novamente. Parecendo ter percebido os pensamentos dessa professora, 783 Lee Yun-jong a observava com interesse, a preocupação que nunca se dissipava em seu rosto frio 784 lábios mordidos pelos dentes, expressão de relutância. Que interessante. 785 que significa essa cara de relutância? Acha que pedir favores 786 é vergonhoso? Lee Yun-jong sorriu e estendeu a mão, tocando a 787 silhueta do sutiã dela. Naquele momento, Mion Yu-hin sentiu uma intensa vergonha e uma sensação física 788 estranha que a fez tremer. Não tão forte, 789 talvez por ser a primeira vez que era tratada tão rudemente, a voz de Mion Yu-hin 790 carregava um pouco de mágoa. No entanto, Lee Yun-jong, já animado, 791 não se importava com isso.
Seus dedos tocaram a borda do sutiã de Myung Yu-rin 792. A palma inteira acariciou de um lado para o outro, sentindo o abdômen superior mais quente e as leves saliências 793 das duas fileiras de costelas. O polegar se moveu abaixo do sutiã 794. Mesmo assim, Lee Yun-jong claramente sentiu 795 a incrível elasticidade daquelas duas curvas. Já chega, 796. Myung Yu-rin rapidamente agarrou os dois pulsos de Lee Yun-jong. 797 balançou a cabeça com esforço, olhos marejados, como se estivesse implorando 798. Embora tivesse muitos pretendentes na faculdade, ela, orgulhosa, 799 achava que ninguém era digno dela. Queria contar consigo mesmo 800, criticando abertamente. Está claro que essas pessoas têm inveja dele, oprimindo deliberadamente. É nítido que não suportam que ele tenha resultados de ensino melhores do que os dos veteranos, fazendo-os sentir vergonha. Min Shaolin não cedeu, continuou agindo como sempre. E ainda assim continuou dando boas aulas, enquanto, silenciosamente, sofria na sala dos professores, com as provocações e acusações deliberadas dos professores efetivos no trabalho. Calúnias maliciosas. No entanto, ele escolheu suportar, planejando esperar até que o Departamento de Educação publicasse o edital de contratação de professores efetivos, para passar no concurso e conseguir a vaga. E então não precisaria mais suportar esses colegas. Na primeira vez que viu o vice-diretor Lee Yun-jung, ao descobrir que ele era um peixe grande que entrou por meio de pistões, Min Shaolin, superficialmente, o tratava com respeito, mas, na verdade, também o colocava na mesma categoria que aqueles veteranos que ocupavam cargos sem fazer nada. No fundo, ele sentia um grande desprezo por Lee Yun-jung, achando que a sociedade não progredia exatamente por causa dessas pessoas com laços de parentesco que monopolizavam os canais de ascensão. Ele era orgulhoso. E tinha motivos para sê-lo. De uma jovem do interior desconhecida, contando com sua própria inteligência. Passo a passo, foi aprovada no ensino médio em Jeonju e depois na Universidade Nacional de Educação de Seul, realizando uma série de mudanças. Portanto, Min Shaolin tinha muita confiança. No ano passado, ele participou do exame especial para funcionários públicos, querendo se tornar professor efetivo. Ele acreditava que não era inferior àquele vice-diretor e, depois de ser efetivado, com certeza conseguiria ser promovido graças à sua excepcional capacidade de ensino. Decidiu que, quando se tornasse coordenador pedagógico no futuro, iria reorganizar adequadamente a equipe de professores da escola. No entanto, a realidade lhe deu um tapa na cara. Teve uma nota alta na prova escrita, mas foi eliminado na fase da entrevista. Depois de sofrer esse revés, Min Shaolin não teve escolha a não ser abaixar sua cabeça orgulhosa. Após uma complexa luta interna, finalmente decidiu que, como antes, ele próprio, o vice-diretor, que subiu de cargo graças a conexões, pede favores com presentes, um verdadeiro ato de bajulação. Ficar parecendo tão velho, estou completamente louco. Antes, via os outros tomarem atalhos e os desprezava, achando que era uma violação da justiça. Agora, me tornei uma dessas pessoas. Mas, se não fizer isso, nesta seleção, talvez eu continue sendo reprovado. Parece que ele percebeu os pensamentos dessa professora. Lee Yun-jong a observa com interesse, a tristeza nunca se dissipando em seu rosto frio. Os dentes mordendo o lábio, expressão de relutância no rosto. Que interessante. Essa cara de má vontade, o que é? É por que pedir favores? É tão vergonhoso? Lee Yun-jong sorri e estende a mão. Quando toca o contorno do sutiã, Myung Yu-rin sente uma forte vergonha e uma sensação estranha no corpo, que a faz tremer involuntariamente. Não tão forte. Talvez seja a primeira vez que é tratada com tanta rudeza. A voz de Myung Yu-rin traz um pouco de mágoa. No entanto, Lee Yun-jong, já animado, não se importa com isso. Seus dedos tocam a borda do sutiã de Myung Yu-rin, a palma inteira acariciando de um lado para o outro, sentindo o abdômen mais quente e a ligeira elevação das duas fileiras de costelas. O polegar desliza por baixo do sutiã. Mesmo assim, Lee Yun-jong sente claramente a incrível elasticidade daquelas duas curvas. Já chega. Myung Yu-rin rapidamente agarra os dois pulsos de Lee Yun-jong. Balança a cabeça com esforço, os olhos marejados, como se estivesse implorando a ele. Embora durante a faculdade tivesse muitos pretendentes, ela, de coração orgulhoso, achava que ninguém era digno dela, queria conquistar seu próprio espaço, por isso nunca namorou. Para não mencionar ser profanada naqueles seios elásticos 802 já era humilhante só ser vista, agora ainda ser tocada 803 embora ainda estivesse tensa. Lee Yun-jong lhe lançou um olhar de desprezo. 804 Você acha que é uma princesa saudita cheia de dinheiro? 805 Dois toques já valem uma fortuna?
Por ele 806 depois de ser repreendida sem piedade, Michelle Ling não ousou mais falar, baixando as pálpebras 807 mas há uma coisa em que você é melhor que eles. Você é mais bonita 808 desta vez, Li Yun-jong elogiou de coração. Enquanto suas mãos apertavam 809 ambos os lados da cintura desta professora, entre 810 o formato do rosto entre redondo e oval, a pele rosada e branca 811 lábios pequenos e brilhantes, nariz refinado e reto. Olhos negros como nuvens de água 812 sob uma luz tão próxima e a iluminação fluorescente. Ela parecia especialmente bonita 813 por ser uma cabeça mais baixa que Li Yun-jong. Ela precisava erguer um pouco o queixo 814 para ver claramente o rosto de Li Yun-jong. Talvez envergonhada por ter sido repreendido 815 ao ouvir o elogio de Li Yun-jong, ela instintivamente esboçou um sorriso nos lábios 816. Nenhuma mulher não gosta de ser elogiada, especialmente por alguém 817 com status superior ao dela. Quando viu Michelle Ling sorrir naquele instante 818 Li Yun-jong sentiu uma coceira no coração, olhando para seus lábios vermelhos e sexy entreabertos, inclinou-se e colou os seus 819 e beijou lentamente os lábios finos e macios daquela mulher. No momento em que os lábios se tocaram 820 minutos Xiao Ling soltou um gemido leve, inclinando a cabeça para trás, como se quisesse evitar seus lábios 821 mas Li Yun-jong não recuou, seguindo sua cabeça inclinada passo a passo. No entanto, Michelle Ling 822 não abria os lábios de jeito nenhum, e até apertava os ombros de Li Yun-jong com as mãos um pouco 823 tentando empurrá-lo, mas claramente com essa força não conseguiria 824 pelo contrário, sob o avanço de Li Yun-jong, suas mãos gradualmente perderam força. Li Yun-jong queria mais 825 então, a palma da mão direita deslizou das costas de Michelle Ling para baixo, alcançando suas nádegas altas e cheias 826 realmente comparáveis às nádegas da esposa do mestre. Apenas em tamanho 827 parece que as da esposa do mestre são maiores. Sendo tocada nas nádegas por Li Yun-jong 828 minutos Xiao Ling estremeceu, seus lábios vermelhos fechados se abriram levemente sem controle 829 uma fresta, e ela soltou um gemido baixo. Li Yun-jong aproveitou essa 830 oportunidade fugaz e enfiou a língua entre os lábios de Michelle Ling 831 mas não importa o quanto Li Yun-jong tentasse, Michelle Ling não abriu os dentes. Ainda esforçando-se para manter os lábios fechados 832 já que chegou até aqui, Li Yun-jong naturalmente não se contentaria em parar 833 suas duas mãos agiram simultaneamente para o próximo passo. Primeiro, a mão que ainda estava nas costas de Michelle Ling subiu acariciando 834 passando pelo pescoço branco e fino dela, pelos longos cabelos cacheados, segurando sua cabeça 835 impedindo-a de continuar recuando. A mão que acariciava as nádegas moveu-se para as duas partes 836 deslizando suavemente pela saia justa. A mão de Li Yun-jong subiu acariciando 837 A mão de Li Yun-jong subiu acariciando, passando pelo pescoço branco e fino dela 838 pelos longos cabelos cacheados, segurando sua cabeça, impedindo-a de continuar recuando 839 A mão que acariciava as nádegas moveu-se para as duas partes, deslizando suavemente pela saia justa 840 até tocar a parte de trás das coxas macias e firmes de Michelle Ling 841 depois, seguindo a pele tenra, foi para a parte interna das coxas, onde permaneceu acariciando por um momento 842 então a mão entrou na saia apertada, enquanto o pulso levantava a saia. A pele da parte interna das coxas de Michelle Ling 843 quanto mais subia, mais macia e tenra parecia, talvez também porque 844 estava envolta em meia calça preta, lisinha. De repente 845 ele pareceu tocar um tecido de algodão macio, sobre uma leve protuberância arqueada, e seus dedos também tocaram 846 alguns fios de cabelo curvos, como os de uma dama infiel que não suporta a solidão. Sendo tocado tão de repente por Li Yun-jong 847 minutos Xiao Ling juntou rapidamente as pernas, prendendo a mão de Li Yun-jong 848 firmemente em sua parte mais íntima. Ao mesmo tempo, seus lábios se abriram novamente 849 ela soltou um gemido apaixonado, e entre os dentes finalmente apareceu uma brecha 850 Li Yun-jong só ser olhada já era humilhante o suficiente, agora ainda a ser tocada. Embora antes ainda estivesse muito nervoso, Li Yun-jong o encarou com desprezo. Por que atrasou? Você se acha uma princesa saudita transbordando de riqueza? Depois de ser repreendido impiedosamente por ele, Miu Rion não ousou mais fazer barulho, com as pálpebras caídas. No entanto, há uma coisa em que você é melhor que eles, você é mais bonita que eles. Desta vez, Li Yun-jong fez um elogio sincero, enquanto suas mãos pressionavam os lados da cintura dessa professora, entre o formato de rosto redondo e o de semente de melão, um rosto rosado e claro.
Lábios pequenos e brilhantes, nariz fino e suave, olhos negros e úmidos. Sob essa luz fluorescente tão próxima, parecia especialmente bonita. Por ser uma cabeça mais baixa que Lee Yun-jun, ela precisava levantar ligeiramente a cabeça para ver o rosto de Lee Yun-jun. Talvez por ter sido repreendida, sentia-se um pouco inferior. Ao ouvir o elogio de Lee Yun-jun, ela instintivamente esboçou um sorriso nos cantos da boca. Nenhuma mulher não gosta de ser elogiada, especialmente quando quem a elogia tem uma posição social mais alta que a dela. No momento em que Miu Hyun sorriu diante dele, Lee Yun-jun sentiu um formigamento no coração. Olhando para seus lábios vermelhos e sensuais entreabertos, inclinou a cabeça e se aproximou. Beijou lentamente os lábios macios dessa mulher. No instante em que os lábios se tocaram em silêncio, Miu Hyun soltou um leve gemido, inclinando a cabeça para trás, como se quisesse escapar de seus lábios. Mas Lee Yun-jun não cedeu nem um pouco, acompanhando a cabeça dela que se inclinava para trás, pressionando-a passo a passo. No entanto, Miu Hyun não abriu os lábios de jeito nenhum, e até apertava levemente os ombros de Lee Yun-jun com as duas mãos, tentando empurrá-lo. Mas claramente, com essa força, não era possível. Pelo contrário, sob o ataque de Lee Yun-jun, as mãos dela gradualmente perderam a força. Lee Yun-jun queria mais. Nesse momento, a palma de sua mão direita deslizou das costas de Miu Hyun para baixo, subindo até suas nádegas altas e cheias. Realmente, podiam ser comparadas às nádegas da senhora professora, mas em termos de tamanho, sinto que as da senhora professora seriam maiores. Ah, Lee Yun-jun montou nas nádegas dela. Sinto que o da senhora será maior, e foi montado por Lee Yun-jun. O corpo de Micheline estremeceu, seus lábios vermelhos cerrados não conseguiam evitar uma ligeira abertura. Uma pequena fenda, e um gemido baixo escapou. Li Xianjun aproveitou esse momento fugaz e forçou a língua entre os lábios de Min Shaolin. Mas por mais que Li Xianjun tentasse, Min Shaolin não abria os dentes, mantendo os lábios firmemente fechados. Já neste ponto, Li Xianjun naturalmente não se resignava a parar por ali. Suas duas mãos passaram para a próxima ação. Primeiro, a mão que ainda estava nas costas de Min Shaolin subiu, acariciando, passando pelo pescoço branco dela, pelo cabelo cacheado longo, e segurando sua cabeça, impedindo-a de continuar recuando. A mão que acariciava a nádega moveu-se para as duas partes glúteas, deslizando suavemente pelo vestido justo. A mão de Li Xianjun subiu acariciando. A mão de Li Xianjun subiu acariciando, passando pelo pescoço branco dela, pelo cabelo cacheado longo, e segurando sua cabeça, impedindo-a de continuar recuando. A mão que acariciava a nádega moveu-se para as duas partes glúteas, deslizando suavemente pelo vestido justo, até tocar a parte posterior da coxa de Min Shaolin, macia e firme. Em seguida, ao longo da pele tenra, chegou ao interior da coxa, onde permaneceu por um momento acariciando levemente. Depois, a mão entrou na saia estreita, enquanto o pulso levantava a saia, revelando a pele da parte interna da coxa de Min Shaolin. Quanto mais subia acariciando, mais sentia a maciez e a suavidade, talvez também porque estava coberta por meia calça preta, escorregadia. De repente, parece que tocou um tecido de algodão macio, sobre uma leve protuberância arqueada, e os dedos também tocaram alguns fios de cabelo crespos, como galhos de damasco que não suportavam a solidão, que foram deslocados por Li Xianjun. Tão abruptamente, as pernas de Min Shaolin rapidamente se fecharam, apertando a mão de Li Xianjun firmemente entre suas partes mais íntimas. Ao mesmo tempo, seus lábios se entreabriram novamente, e ela soltou um gemido apaixonado. Entre as fileiras de dentes, finalmente apareceu uma brecha. Li Xianjun imediatamente enfiou a língua para dentro. Vacilando, ao romper a resistência dos lábios de Min Shaolin, Li Yun-jun reuniu toda a impulsividade e desejo que vinha acumulando e reprimindo na língua, investindo sem controle. Pare um pouco, as mãos de Min Shaolin moveram-se para o peito de Li Yun-jun, empurrando levemente. Diante da luta inútil daquela professora, a mão de Li Yun-jun, presa entre as pernas dela, não ficou ociosa. Finalmente, por cima da calcinha, encostou-se à forma, roçando para cima e para baixo, forçando as pernas de Min Shaolin a apertarem ainda mais a mão de Li Yun-jun. Exalando uma respiração mais pesada e sedutora no nariz de Li Yun-jun, ela começou a relaxar a resistência, deixando a língua de Li Yun-jun enroscar-se, remexendo desenfreadamente, enquanto mexia nas barreiras psicológicas de Min Shaolin. Efeito. Diretor, chega, já chega. Tão desconfortável. No momento em que Li Yun-jun moveu a mão que estava na cabeça dela para as suas costas, Min Shaolin de repente disse com força: combinamos que só tocaríamos em cima.
Não disse que podia tocar embaixo. Mal ele terminou de falar, viu Lee Yun-jong com um sorriso de escárnio no canto dos lábios, olhando para ela. Naquele momento não havia espelho, senão bastaria Michelle Lin olhar-se para perceber que suas bochechas estavam levemente avermelhadas, muito tentadoras. Nada é impossível. Não se esqueça do que acabei de dizer, para conseguir algo. É preciso pagar o preço correspondente. Em seguida, Lee Yun-jong, vendo os lábios vermelhos e sexy que tremiam, não esperou pela resposta de Michelle Lin e rapidamente a beijou novamente nos lábios. Capítulo 8. Tomada à força, com um tom e uma entonação diferentes dos gemidos de resistência anterior. Desta vez Michelle Lin era um beijo um pouco assustado, mas resignado. Obviamente sabendo que não havia alternativa, após um breve grito de surpresa, ela desistiu, deixando fazer o que quisesse. Por que está acontecendo isso? Já é demais. Tocar meu corpo, e agora até minha boca? Era meu primeiro beijo. Foi tomado à força, sem qualquer margem para recuo. E ainda forçou minha boca, enfiando a língua. Michelle Lin arregalou os olhos, pensamentos. Com os olhos cheios de névoa, mas por mais rancor e resignação que sentisse no coração. Já que as coisas chegaram a esse ponto, só esperava que, após satisfeito, ele não esquecesse o que prometeu a ela. Então, fez mais uma concessão. Ao mesmo tempo, talvez porque a técnica de Lee Yun-jong fosse realmente excelente, ela, que nunca havia beijado antes. Uma mulher com zero experiência, não pôde deixar de se perder, instintivamente se erguendo na ponta dos pés. Em resposta, Lee Yun-jong, com uma das mãos livres, deslizou ao longo da calcinha dela, para cima, passando pelo abdômen liso, até alcançar o peito. Firme e cheio de Michelle Lin, a outra mão foi para as costas dela, abrindo a palma, acariciando a parte externa do vestido justo até as nádegas firmes e empinadas, começando a aplicar um pouco de pressão. Michelle Lin soltou outro gemido baixo, seu corpo se aproximou inconscientemente, fazendo Lee Yun-jong sentir a pressão do peito largo dela. Então, Lee Yun-jong aproveitou o avanço. Com sua experiência, deduziu que aquela professora claramente carecia de experiência amorosa. Agora, sob sua provocação, ela estava claramente se apaixonando. Claro, ele também não estava nada bem. Sem precisar olhar, sentia que ali estava muito desconfortável. Isso fez com que, embora já estivesse apalpando aquele sutiã que claramente não conseguia conter aqueles seios fartos e cheios da professora, ele não se satisfizesse em apenas amassá-los por cima do sutiã. No segundo seguinte, ele, apressado, ergueu o lado direito do sutiã, expondo toda a forma de gota d'água. Comparada com as mulheres que já havia tocado antes, a esposa do professor e a senhora Chojami ainda não sabem de nada. Mas comparada com outras mulheres que já conheci, a flexibilidade desta professora e a sensação de conforto são realmente incomparáveis, tão maravilhosas. De repente, Lee Yun-jong prendeu-a com o indicador e o dedo médio. Senti que era como o desejo primaveril por picos duplos, isto é uma parte muito importante da beleza feminina ao curvar o corpo. Com os dedos a beliscar repetidamente, aquela pequena protuberância fez Myung-il-rin ficar com uma expressão vazia. O seu corpo inteiro ficou tenso de repente, e dos seus lábios escapou um gemido baixo e incontrolável. Lee Yun-jong, ao vê-la naquela postura, ficou ainda mais excitado. Realmente, o que é uma professora estrela? O que é uma aluna de topo da Universidade de Educação de Seul? No fundo, ela continua a ser uma mulher, desde que seja mulher. Mesmo que tenha frigidez, qual é o problema? Com a abordagem certa, também se pode despertar o desejo dela. Ele queria muito ver como seria a postura da professora estrela depois de ser treinada. A palma da sua mão mudava rapidamente, de forma, pressionando com força para dentro, sentindo aquela excelente elasticidade. Com os diferentes movimentos das suas mãos, os lábios de Myung-il-rin, que ele beijava, soltavam diferentes suspiros baixos. Rapidamente, Lee Yun-jong já não se satisfazia. Depois de soltar a boca que beijava, um fio fino, longo e brilhante, ligava-o ao lábio inferior da professora. Acabou? Myung-il-rin, ofegante, estava prestes a respirar fundo, quando, no segundo seguinte, Lee Yun-jong empurrou o sutiã esquerdo dela. Agora, duas enormes bolas de neve estavam completamente expostas à sua frente. Espera! Antes que a envergonhada Myung-il-rin terminasse de falar, o impaciente Lee Yun-jong engoliu saliva e mergulhou a cabeça no peito branco da professora, cheirando e beijando avidamente, experimentando o que era, literalmente, ser lavado com leite. Era como se as duas frutas maduras se unissem, pressionadas contra o seu rosto.
sentindo o aroma da maturidade. E ainda não era suficiente. Ele sacudiu o ar. E depois, virando o rosto para a esquerda, abriu a boca sem hesitar, sugando o seio cheio. O que estás a fazer? O que estás a fazer? Não tenhas vergonha. Que vergonha. Myung Yoo-rin colocou uma mão na cabeça dele, inclinou o corpo para frente. E a cabeça dela inclinou-se ligeiramente para trás. Lee Yoon-jong sugou com toda a força, mas como ela era uma rapariga, não era mãe, como poderia ele saciar-se? Quando viu que não conseguia mesmo sugar nada, teve de mudar para morder suavemente a pele com os dentes, causando-lhe imensa dor. Nunca tinha experimentado algo assim na vida. Ao sentir os dentes a morderem a sua pele macia, ela soltou um grito de dor. Até as mãos de Myung Yoo-rin se agarraram aos cabelos de Lee Yoon-jong, mas por mais que tentasse aguentar ou libertar-se, a estimulação física continuava a causar-lhe imenso desconforto e sofrimento. No escritório de manhã, a luz do sol entrava clara, e com a luz fluorescente acesa. O peito da professora brilhava com vestígios de umidade, muito bonito. Lee Yoon-jong lambia o seio esquerdo dela, fazendo sons de súlup de vez em quando, enquanto a mão direita não parava, apertando o seio direito da professora, e até beliscava o mamilo com o polegar e o indicador, puxando-o suavemente para fora. Ah! Não me atormentes. Myung Yoo-rin, curvada, gemia baixinho e dizia, ofegante. No entanto, o desejo de brincadeira do homem não se satisfazia tão rapidamente. A violência continuava. Ao mesmo tempo, era o primeiro dia de trabalho de Anvol Sheol. Ele ainda não conhecia a escola, e a sua personalidade era mais tímida, com vergonha de perguntar aos colegas de escritório. Tive que procurar a única conhecida aqui, a Senior Min, originalmente na universidade. 952 ela era a deusa adorada por todos, mesmo entrando na sociedade, continuava igualmente esplêndida. 953 logo ao entrar no trabalho, ouvi muitos professores elogiarem o quão excelente era o nível de ensino da Senior Min. 954 lembrando que nos tempos de campus, a Senior Min era vice-presidente do clube e também a garota mais bonita do departamento. 955 não só era a primeira da turma em notas profissionais, ganhava bolsas todos os anos, mas seu corpo era impecável. 956 as partes que deviam ser salientes eram muito evidentes, especialmente suas duas longas e elegantes pernas, que exibiam seu charme. 957 junto com aquela beleza ocasionalmente fria, mas ainda suave e encantadora, sua aura. 958 ela era realmente o amor dos sonhos de todos os homens. Mas diante dessa deusa dos sonhos, muitas pessoas 959 se sentiam envergonhadas, achando que uma deusa tão perfeita deveria estar no alto. 960 pessoas comuns não mereciam. Anvol Sheol era uma pessoa comum assim. Ele pensava que com essa beleza 961 e sênior esforçada, não teria muitas interações. Inesperadamente, 962 talvez por causa de sua personalidade ingênua e seu jeito de falar pouco, um pouco distraída, 963 acabou atraindo a outra. Naquela época, Min Yoo-rin estava sendo cortejada por muitos 964 e estava extremamente irritada. Vendo que ela era quieta e obediente, cometendo erros nas atividades 965 e ainda ficava atrapalhada e com o rosto vermelho. Isso fez com que Min Yoo-rin, uma vez, 966 não conseguisse evitar e sorrisse, apertando os lábios. E foi exatamente esse sorriso 967 que fez Anvol Sheol entender o que era verdadeira beleza. A partir de então, 968 minutos Yoo-rin, vendo que ela era sempre obediente, frequentemente lhe confiava tarefas importantes do clube. 969 e Anvol Sheol as realizava com seriedade. Com o tempo de convivência, sua admiração pela sênior aumentou. 970 ele a achava bonita, confiante e esforçada. 971 mas naquela época ela era caloura, e via Senior Min, do terceiro ano, sendo cortejada por muitos 972 e admirada, então só podia esconder seu amor secreto no fundo do coração. 973 depois, quando a Senior Min se formou no último ano, ele soube que ela entrou na renomada 974 escola primária Xingyi para lecionar. Anvol Sheol não só se orgulhava de que a sênior continuava excelente, 975 mas também, nos últimos 2 anos de universidade, 976 começou silenciosamente a se preparar para, após se formar, entrar também na escola primária Xingyi. 977 embora em tudo fosse inferior à sênior, ele acreditava que, se pudesse sempre acompanhá-la, 978 sua sinceridade e perseverança constante poderiam conquistar a sênior. 979 ele acreditava no amor, isso ainda não tinha sido contaminado pelo grande caldeirão da sociedade. 980 o pensamento mais ingênuo que Anvol Sheol mantinha, mas o que a surpreendia, a sênior, era que 981 a sênior, hoje,
Quando viu, ficou muito surpresa. 982 prometeu que, como no clube, iria guiá-lo, ensiná-lo. 983 para que seu amor e também seu amor pudessem. 984 prometeu que, como no clube, iria guiá-lo, ensiná-lo a ser um professor qualificado. 985 no entanto, mal trocaram algumas palavras, e ela foi chamada pelo vice-diretor de ensino religioso 986 ou algo assim, para lavar os utensílios de chá. Em circunstâncias normais, 987 já deveria ter voltado há muito tempo. Onde será que foi? Anvou Sheol largou o plano de aula 988 que estava escrevendo pela metade, saiu de sua mesa e decidiu procurá-la. 989 Capítulo 9. A sênior que ele admirava estava nas costas de alguém. 990 Nesse momento, as duas pessoas no escritório ainda não sabiam que um garoto puro e inocente 991 estava procurando a sênior que ele admirava. Eis que o vice-diretor 992 estava com a porta do escritório trancada, dentro da sala bem iluminada, silenciosamente. 993 Estava acontecendo uma cena. Um jovem magro estava com o rosto enterrado 994 no peito de uma mulher alta, entregue à doçura do paraíso. A mulher, claramente mordida, 995 tinha uma expressão de dor, e suas nádegas eram fortemente amassadas, deixando-a furiosa e envergonhada. 996 Sempre que seu corpo era estimulado e se tornava sensível, ela não conseguia evitar de se molhar. 997 Ficava na ponta dos pés, debatendo-se, mas novamente falhava. Dói tanto. 998 Já chega. Min Yu-Hin inclinou o corpo, seus dois frutos pesados 999 pressionando o rosto do homem, como frutos colhidos à força, Mil transmitindo uma beleza violenta. As pontas dos pêssegos não paravam de doer. 952 Ela era a deusa adorada por todos, mesmo entrando na sociedade, continuava igualmente esplêndida. 953 Logo ao entrar no trabalho, ouvi muitos professores elogiarem o quão excelente era o nível de ensino da Sênior Min. 954 Lembrando que nos tempos de campus, a Sênior Min era vice-presidente do clube e também a garota mais bonita do departamento. 955 Não só era a primeira da turma em notas profissionais, ganhava bolsas todos os anos, mas seu corpo era impecável. 956 As partes que deviam ser salientes eram muito evidentes, especialmente suas duas longas e elegantes pernas, que exibiam seu charme. 957 Junto com aquela beleza ocasionalmente fria, mas ainda suave e encantadora, sua aura. 958 Ela era realmente o amor dos sonhos de todos os homens. Mas diante dessa deusa dos sonhos, muitas pessoas 959 se sentiam envergonhadas, achando que uma deusa tão perfeita deveria estar no alto. 960 Pessoas comuns não mereciam. Anvou Sheol era uma pessoa comum assim. Ele pensava que com essa beleza 961 e sênior esforçada, não teria muitas interações. Inesperadamente, 962 talvez por causa de sua personalidade ingênua e seu jeito de falar pouco, um pouco distraída, 963 acabou atraindo a outra. Naquela época, Min Yu-Hin estava sendo cortejada por muitos 964 e estava extremamente irritada. Vendo que ela era quieta e obediente, cometendo erros nas atividades 965 e ainda ficava atrapalhada e com o rosto vermelho. Isso fez com que Min Yu-Hin, uma vez, 966 não conseguisse evitar e sorrisse, apertando os lábios. E foi exatamente esse sorriso 967 que fez Anvou Sheol entender o que era verdadeira beleza. A partir de então, 968 minutos Yu-Hin, vendo que ela era sempre obediente, frequentemente lhe confiava tarefas importantes do clube. 969 Anvou Sheol as realizava com seriedade. Com o tempo de convivência, sua admiração pela sênior aumentou. 970 Ele a achava bonita, confiante e esforçada. 971 Mas naquela época ela era caloura, e via Sênior Min, do terceiro ano, sendo cortejada por muitos 972 e admirada, então só podia esconder seu amor secreto no fundo do coração. 973 Depois, quando a Sênior Min se formou no último ano, ele soube que ela entrou na renomada 974 Escola Primária Xingyi para lecionar. Anvou Sheol não só se orgulhava de que a sênior continuava excelente, 975 mas também, nos últimos 2 anos de universidade, 976 começou silenciosamente a se preparar para, após se formar, entrar também na escola primária Xingyi. 977 Embora em tudo fosse inferior à sênior, ele acreditava que, se pudesse sempre acompanhá-la, 978 Sua sinceridade e perseverança constante poderiam conquistar a sênior. 979 Ele acreditava no amor, isso ainda não tinha sido contaminado pelo grande caldeirão da sociedade. 980 O pensamento mais ingênuo que Anvou Sheol mantinha, mas o que a surpreendia, a sênior, era que 981 a sênior, hoje,
quando viu, ficou muito surpresa. 982 prometeu que, como no clube, iria guiá-lo, ensiná-lo. 983 para que seu amor e também seu amor pudessem. 984 prometeu que, como no clube, iria guiá-lo, ensiná-lo a ser um professor qualificado. 985 no entanto, mal trocaram algumas palavras, e ela foi chamada pelo vice-diretor de assuntos acadêmicos 986 ou algo assim, para lavar os utensílios de chá. Em circunstâncias normais, 987 já deveria ter voltado há muito tempo. Onde será que foi? Anvoucheol largou o plano de aula 988 que estava escrevendo pela metade, saiu de sua mesa e decidiu procurá-la. 989 Capítulo 9 A sênior que ele admirava estava nas costas. 990 Nesse momento, as duas pessoas no escritório ainda não sabiam que um garoto puro e inocente 991 estava procurando a sênior que ele admirava. Eis que o vice-diretor 992 estava com a porta do escritório trancada, dentro da sala bem iluminada, silenciosamente. 993 estava acontecendo uma cena. Um jovem magro estava com o rosto enterrado 994 no peito de uma mulher alta, entregue à doçura do paraíso. A mulher, claramente mordida, 995 tinha uma expressão de dor, e suas nádegas eram fortemente amassadas, deixando-a furiosa e envergonhada. 996 Sempre que seu corpo era estimulado e se tornava sensível, ela não conseguia evitar de se molhar. 997 ficava na ponta dos pés, debatendo-se, mas novamente falhava. Dói tanto. 998 Já chega. Minyu inclinou o corpo, seus dois frutos pesados 999 pressionando o rosto do homem, como frutos colhidos à força, Miu transmitindo uma beleza violenta. As pontas dos pêssegos não paravam de doer. 979 Ele acreditava no amor, isso ainda não tinha sido contaminado pelo grande caldeirão da sociedade. 980 O pensamento mais ingênuo que Anvoucheol mantinha, mas o que a surpreendia, a sênior, era que 981 a sênior, hoje, quando viu, ficou muito surpresa. 982 prometeu que, como no clube, iria guiá-lo, ensiná-lo. 983 Para que seu amor e também seu amor pudessem. 984 prometeu que, como no clube, iria guiá-lo, ensiná-lo a ser um professor qualificado. 985 No entanto, mal trocaram algumas palavras, e ela foi chamada pelo vice-diretor de assuntos acadêmicos 986 ou algo assim, para lavar os utensílios de chá. Em circunstâncias normais, 987 já deveria ter voltado há muito tempo. Onde será que foi? Anvoucheol largou o plano de aula 988 que estava escrevendo pela metade, saiu de sua mesa e decidiu procurá-la. 989 Capítulo 9 A sênior que ele admirava estava nas costas. 990 Nesse momento, as duas pessoas no escritório ainda não sabiam que um garoto puro e inocente 991 estava procurando a sênior que ele admirava. Eis que o vice-diretor 992 estava com a porta do escritório trancada, dentro da sala bem iluminada, silenciosamente. 993 Estava acontecendo uma cena. Um jovem magro estava com o rosto enterrado 994 no peito de uma mulher alta, entregue à doçura do paraíso. A mulher, claramente mordida, 995 tinha uma expressão de dor, e suas nádegas eram fortemente amassadas, deixando-a furiosa e envergonhada. 996 Sempre que seu corpo era estimulado e se tornava sensível, ela não conseguia evitar de se molhar. 997 ficava na ponta dos pés, debatendo-se, mas novamente falhava. Dói tanto. 998 Já chega. Minyu inclinou o corpo, seus dois frutos pesados 999 era a veterana ídolo, cercada por estrelas. Mesmo entrando na sociedade, continuava radiante. Logo ao ingressar, ouviu muitos professores elogiarem o quão excelente era o nível de ensino da veterana Min. Lembrando dos tempos de universidade, a irmã mais velha Min era vice-presidente do clube e a garota mais bonita do departamento. Não só tirava as melhores notas da turma e ganhava a bolsa todos os anos, como também tinha um corpo impecável. As partes certas eram bem evidentes, especialmente suas duas longas pernas, que realçavam seu charme. Com seu olhar às vezes frio, mas ainda assim suave e encantador, e sua bela aura. Ela era o sonho de todos os homens. No entanto, muitos, ao vê-la, sentiam-se envergonhados, achando que uma deusa tão perfeita deveria estar num pedestal, e que uma pessoa comum jamais a mereceria. Anyusha era uma pessoa comum assim. Achava que com uma beleza tão grandiosa e uma irmã mais velha tão dedicada, não teria muita interação. Mas, surpreendentemente, talvez por sua personalidade meio boba, seu jeito quieto e sua natureza um pouco distraída, acabou atraindo a atenção dela. Naquela época, Micheoline estava sendo incomodada por muitos pretendentes. E ficava muito irritada, vendo que ela era quieta e obediente, e quando errava nas atividades,
Ficava nervosa e corava, fez com que Michaolin, uma vez, não conseguisse conter o riso e sorrisse. E foi esse sorriso que fez Anyushi testemunhar o que era a verdadeira beleza. A partir daí, Min Xiaolin, vendo que ela sempre era obediente, começou a confiar a ela as tarefas importantes do clube. E Anyushi as realizava com seriedade. Com o tempo, sua admiração pela irmã mais velha cresceu. Achava-a linda, confiante e dedicada. Só que naquela época ela era caloura do primeiro ano, e via a irmã Min, do terceiro ano, sendo cortejada por muitos. E admirada, então guardava seus sentimentos secretos no coração. Depois que a irmã Min se formou, ela descobriu que ela havia conseguido um cargo na renomada escola primária Xingyi. Anyushi não só se orgulhava da irmã mais velha por continuar sendo excelente, como também, nos últimos 2 anos da faculdade, começou a se preparar em segredo, só para, após se formar, entrar na mesma escola. Embora fosse inferior à irmã em muitos aspectos, acreditava que, se pudesse estar sempre ao lado dela, sua sinceridade e persistência constantes acabariam conquistando o coração da irmã mais velha. Ela acredita no amor, algo que ainda não foi corrompido pela sociedade. A ideia mais ingênua que Anyushi mantinha, mas o que a intrigava era que a veterana, quando a viu hoje, ficou claramente muito surpresa. Prometeu que, como no clube, iria guiá-la e ensiná-la, para que seu amor e seu romance pudessem. Prometeu que, como no clube, iria guiá-la e ensiná-la a ser uma professora qualificada. No entanto, mal trocaram algumas palavras, ela foi chamada por aquele subdiretor de assuntos acadêmicos para lavar os utensílios de chá. A rigor, já deveria ter voltado depois de tanto tempo. Onde ela foi? Anyushi largou o plano de aula que estava escrevendo pela metade, saiu de sua mesa e decidiu procurá-la. Capítulo 9. A veterana que ela admirava estava traindo. Os dois no escritório ainda não sabiam que um rapaz ingênuo estava procurando a veterana que ela admirava, direto para o escritório do vice-diretor. A porta do escritório estava trancada. Na sala bem iluminada, silenciosamente, estava acontecendo. Um jovem magro estava com a cabeça enterrada no peito de uma mulher alta, imerso no doce perfume. A mulher, claramente mordida, com expressão dolorosa, enquanto suas nádegas eram fortemente amassadas, deixando-a humilhada e furiosa. Sempre que seu corpo era estimulado e ficava sensível, ela não conseguia evitar ficar molhada. Lutava na ponta dos pés, mas acabava falhando. Dói muito. Já chega. Min Yulin apoiou o corpo, 2 frutos pesados, pressionados contra o rosto do homem, como frutos colhidos à força, exalando uma beleza de destruição. As pontas dos seios transmitiam uma dor aguda. Fez com que ela franzisse levemente as sobrancelhas. Min Xiaolin arregalou os olhos e olhou para baixo, para o peito. Uma marca de dente perto da clavícula. Ela imediatamente se irritou. Diretor, veja, você quase rompeu a pele. Isso é uma lembrança para você. Li Xianjun deu uma risadinha, e então olhou para o parapeito da janela não muito longe. Agora era o período de leitura matinal, lá fora tudo estava silencioso. Depois de olhar para o peito da professora, ele voltou a atenção para ela, para as nádegas redondas e bonitas, imaginando como seria vê-las balançando. A principal razão era que a oportunidade era rara, e finalmente a outra parte tomara a iniciativa de entregar seu ponto fraco em suas mãos. Se terminasse simplesmente, não seria uma pena? E com aquela migalha de vantagem, ela queria que ele a ajudasse nisso? Ele não era tão tolo, como se nunca tivesse visto uma mulher. As mulheres do clube noturno, pelo menos ofereciam valor emocional antes de aceitar gorjeta. Portanto, aquela pequena vantagem estava longe de ser suficiente para ele se dedicar de coração a fazer a ponte para ela. Pensando nisso, Li Xianjun agarrou o pulso de Min Xiaolin, que estava reabotoando os botões e vestindo a roupa, e a puxou alguns passos até o parapeito da janela. Em seguida, apoiou as costas dela contra a janela. O que você está fazendo? Não acabou? Min Xiaolin, com o rosto pálido de susto, ficou nervosa e apavorada, querendo fugir, mas, presa no parapeito pelo homem alto e forte, não conseguia sair. Deixe de fingir, como se eu nunca tivesse tocado. Vai perder um pedaço de carne? Li Xianjun gritou alto e, com um puxão forte, virou Min Xiaolin de costas, com a frente dela para a janela e as costas para ele. Em seguida, com as mãos, ele apertou a cintura da professora, puxando-a para trás com força, fazendo com que as nádegas, envoltas na saia justa e cheias, se projetassem eretas em sua direção. Min Xiaolin, embora resistisse, para manter o equilíbrio, teve que apoiar as mãos na janela. Não, por favor. Essa posição é muito vergonhosa, disse ela, virando-se para olhar para o homem, apavorada. Do lado de fora da janela estava silencioso, pois era horário de leitura matinal. Muitos professores e alunos estavam nas salas de aula.
Até mesmo o pessoal administrativo e de apoio da escola ficaria no escritório dos funcionários, não andaria lá embaixo. Min Shaolin sabia bem que ninguém poderia salvá-la, só podia implorar a Li Xianjun. Mas, não importava como a professora resistisse ou implorasse, Li Xianjun continuava teimosamente. Você não quer mais conseguir o cargo efetivo? Se quer,